Ao viajar para outro mundo, pensei que poderia me tornar onipotente, mas nem sequer tinha as raízes espirituais básicas para o cultivo. Sem escolha, acabei pegando uma mulher ferida na beira da estrada, me casando e tendo filhos. Inesperadamente, minha esposa era a princesa mais poderosa da raça humana. Assim que minha filha nasceu, ela foi levada à força pelos ancestrais e anciãos. Pensei que passaria o resto da minha vida sozinho com minha filha. Quem diria que no dia em que minha filha estava testando suas raízes espirituais, eu despertei o sistema de pai mais forte. Contanto que o cultivo de meus filhos melhorasse, eu poderia obter uma recompensa de cultivo 10.000 vezes maior. Então, para dar à minha filha energia de cultivo suficiente, tive que me disfarçar de um fazendeiro comum sem cultivo. Agora me tornei um cultivador de aço refinado. Agora estou terrivelmente forte, definitivamente posso trazer minha mãe de volta. Depois de ouvir isso, eu dei um sorriso amargo. Não é que papai não te conte, é que sua mãe é muito assustadora, eu murmurei para mim mesmo. Meus pensamentos não puderam deixar de voltar 8 anos atrás. 8 anos atrás, eu acidentalmente transmigrei para este mundo de cultivo e me tornei um órfão abandonado por meus pais. Pior ainda, eu não tenho raízes espirituais, então não posso praticar o cultivo. Então, depois de participar do teste de raízes espirituais, voltei para a aldeia para cultivar. Inesperadamente, encontrei uma linda mulher gravemente ferida no caminho. Depois de salvá-la, Jianqi usou sua experiência como um rei do mar na vida passada para capturar com sucesso seu coração. Então foi o casamento e o nascimento de filhos. Quem diria que minha esposa teria uma origem tão grande? Ela é na verdade a filha mais amada da princesa do Palácio Divino. Após o nascimento de Suminjiu, as pessoas do Palácio Divino vieram procurá-la. No final, minha esposa foi levada pelas pessoas do Palácio Divino. Eu silenciosamente protegi Suminjiu. Minjiu, quando sua mãe foi levada, ela me disse uma vez: se você tem talento para o cultivo, deve pelo menos estar no reino da pintura divina para encontrá-la. Eu voltei a mim e disse para minha filha: reino da pintura divina. A pequena Minjiu ficou chocada depois de ouvir isso. Ela ouviu seu mestre dizer uma vez: o reino da pintura divina é o quinto reino do cultivo. Este cultivo é o mais forte em todo o domínio ocidental. Então a pequena Minjiu reagiu e repreendeu com raiva: papai, você está me enganando, certo? Olhando para sua expressão irritada, eu me senti engraçado e impotente. Eu não estou te enganando. Sua mãe realmente disse isso. Na verdade, eu estava enganando Suminjiu. Porque o reino da pintura divina não é suficiente. A razão para dizer isso é por causa de seu sistema. Depois que Suminjiu detectou que tinha raízes espirituais e começou a cultivar. Depois de romper para o primeiro nível de refinamento de Qi, eu despertei o sistema. É só que este sistema é um pouco ultrajante. O nome é Sistema do Pai Mais Forte. Sua única habilidade é obter 10.000 vezes o cultivo de seus filhos. Tomando agora como exemplo, Suminjiu está no reino do aço refinado, sob o aumento de 10.000 vezes. Meu cultivo já atingiu o reino do Rei Divino. Este cultivo é muito forte, mas comparado com as forças de minha esposa. No máximo, sou um centurião. Eu nem consigo me tornar um general. Se eu quiser que a princesa do Palácio Celestial aprove meu genro. Estima-se que apenas o cultivo atinge o espelho do Imperador Divino. Contanto que o cultivo atinge o espelho do Imperador Divino, mesmo que seu sogro não queira admitir. Eu também posso fazê-los admitir. A razão pela qual eu disse a Suminjiu sobre o espelho da pintura divina é na verdade sob o aumento de 10.000 vezes. Sinto que meu cultivo está prestes a chegar ao reino do Imperador Divino, então, naturalmente, posso levar Suminjiu para o palácio do Deus Dão. Sério? Suminjiu inclinou a cabeça. Perguntou incerta. Sério, olhando para sua expressão travessa. Eu balancei a cabeça sorrindo. Então, como o papai conquistou a mamãe? Papai não pode cultivar. E mamãe é tão poderosa. Pequena Minjiu murmurou baixinho depois de ouvir sobre o fato de eu poder cultivar. Eu não contei a Suminjiu, porque o sistema estipula que eu não posso dar nenhuma ajuda a Suminjiu. Em outras palavras, Suminjiu só pode confiar em si mesma para melhorar seu cultivo, para dar à minha filha motivação suficiente. Eu simplesmente me disfarcei de alguém que não podia cultivar. Então, aos olhos de Suminjiu, eu sou apenas uma habilidade comum. Menina travessa, que tipo de conversa é essa? Eu conquistei sua mãe com um charme pessoal, entendeu? Sim, sim, sim. Papai é o mais incrível. Vendo que eu estava zangado, a pequena Minjiu riu. Disse enquanto segurava meu braço. Então ela mudou de assunto. Papai,
não se preocupe. Eu definitivamente vou chegar ao reino do Deus da pintura. O mestre disse que meu talento é o melhor do mundo. Quando eu chegar ao reino do Deus da pintura, vou levá-lo para buscar a mamãe. Quem ousar me impedir, eu vou bater. Enquanto falava, ela levantou seu pequeno punho. Neste momento, uma voz antiga soou. Senhor, a carne de besta da cintura está cozida. A carne de besta da cintura que a senhorita trouxe de volta. Imediatamente, um velho servo entrou na sala carregando uma onda. A carne de besta da cintura foi colocada sobre a mesa. Sim, sim, e carne. Papai, esta é a carne de besta da cintura do reino da fundição muscular. Eu processei especialmente. O mestre disse que você não tem cultivo, então não vai acontecer nada depois de comer. Pode fortalecer seu corpo. Você tem que comer bem. Pequena Minjiu estava servindo carne de besta da cintura. Enquanto tagarelava. Bom, 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 eu como. Um calor passou pelo meu coração. Eu peguei a carne de besta da cintura com um sorriso e comi lentamente. Embora seja apenas a carne de besta da cintura do reino da fundição muscular, não é tão bom quanto a carne de besta divina que eu como normalmente. Mas foi minha filha quem trouxe de volta. Tio Fu, este é para você. Você também precisa nutrir seu corpo. Pequena Minjiu e viu que minha boca estava cheia de óleo. Enquanto falava, ela serviu uma tigela para o velho servo novamente. Depois de ouvir, Tio Fu olhou para mim em pânico. Ele sabia muito bem o quanto eu amava Su Minjiu. Um ano atrás, a pequena Minjiu ainda estava no reino da construção da base. Seu neto fugiu para brincar em segredo. Por causa de algumas coisas, repreendi Su Minjiu, e então eu o encontrei naquela mesma noite, não importando se eram velhos ou jovens. Todos apanharam secretamente. E ele, um poderoso especialista, uma das 10 maiores potências do continente Zinvu. Eu o capturei para ser meu servo. Agora que Su Minjiu o chama para comer, ele realmente não ousa. Tio Fu, se Minjiu está te chamando para comer, então coma, não decepcione sua boa intenção. Eu lancei um olhar para o Tio Fu, e disse sem muita emoção. Papai, Tio Fu é um vovô, você tem que ser gentil com ele, não ouse ser rude com ele. Pequena Minjiu olhou para mim emburrada. Ao ouvir isso, uma camada de suor frio instantaneamente apareceu na testa do Tio Fu. Suas pernas estavam tremendo. Senhorita, por favor, não faça isso. Eu, o velho, estou com medo. Ele rapidamente disse, senhorita, está tudo bem, o mestre normalmente me trata muito bem. Depois de jantar, a pequena Minjiu puxou o suio novamente, e contou sobre algumas de suas experiências no mundo do cultivo. O céu escureceu. Ah, está escuro. Papai, eu preciso voltar para a seita. Se você encontrar alguma coisa, diga ao grande branco, ele é uma besta demoníaca e pode entender suas palavras, e também pode me transmitir a mensagem rapidamente. Entendeu? Sim. Eu balancei a cabeça como um bom menino, a sensação de ser cuidado pela minha filha é ótima. E também, papai, não saia da vila. O mestre disse que várias famílias malignas, e várias poderosas raças de bestas demoníacas, foram misteriosamente destruídas. Agora não é seguro lá fora. Dentro da vila há uma formação que eu deixei para trás. Pode protegê-lo bem. Ao ouvir isso, o Tio Fu ficou ligeiramente surpreso. Aquelas famílias e raças. Não foi o mestre quem pediu para ele destruir? Tudo bem, papai, eu vou voltar para a seita para cultivar. Eu quero cultivar até o reino da transformação divina o mais rápido possível, para trazer a mamãe de volta. Pequena Minjiu olhou para o céu e então seu corpo se transformou em um raio de luz e desapareceu na noite. Eu balancei a cabeça, muito satisfeito em meu coração. A oportunidade de me exibir é realmente uma escolha muito boa. Senhor, o crime do velho servo, por favor, puna-me. Vendo-a partir, o Tio Fu rapidamente se ajoelhou trêmulo na minha frente. Ele tinha acabado de comer a carne de besta demoníaca que Su Minjiu especialmente trouxe para mim. Não repita. Eu lancei um olhar para o Tio Fu, e disse friamente. Não sou mesquinho, mas aquelas carnes de besta demoníaca são tesouros que minha preciosa filha trouxe especialmente de volta. Eu sinto que não tenho o suficiente para comer sozinho. Sim, Tio Fu respondeu rapidamente como se tivesse recebido uma anistia, e também soltou um longo suspiro de alívio em seu coração. Afinal, se este aqui se irritar, ninguém em sua família sobreviverá. Conte-me, neste mês houve algo direcionado a Minjiu, ou houve alguma coisa? Um garoto de cabelos amarelos se aproximou de Minjiu. Acenei com a mão e perguntei, mas não havia nada contra a jovem. Nenhum garoto de cabelos amarelos se aproximou da jovem.
A jovem apenas gostou de uma raposa espiritual de 9 caudas. O ancestral da raposa espiritual de 9 caudas despertou o sangue ancestral em seu corpo. Ele queria contratá-la como um animal de estimação. Mas no momento crítico, ele foi levado pelo chefe do clã das raposas de 9 caudas, disse o mordomo Fu apressadamente. Raposa espiritual de 9 caudas, servir como animal de estimação da minha filha é apenas razoável. Deixe aquele catador de esterco fazer uma viagem ao clã das raposas de 9 caudas e conversar com eles. O mordomo Fu imediatamente acenou com a cabeça. Ele entendeu o que eu quis dizer com conversar, não matar, apenas suprimir. Mas se conversarmos adequadamente, será um pacote de ascensão familiar completa. Há mais uma coisa. O cultivo do servo da jovem está preso no auge da causa, incapaz de progredir. Ele é muito bom para a jovem. Então, a jovem tem perguntado sobre notícias enganosas recentemente. A jovem deve querer ajudar seu servo a romper o reino da transformação divina, disse o mordomo Fu novamente. Sobre o servo de sua filha. Eu naturalmente conheço uma mulher chamada Ling Yu, cujo talento não é muito bom. Mas ela é muito carinhosa com sua filha. Então, envie um pouco. E também envie ao mestre da seita Lin Tian. Aquele velho deve estar prestes a romper o reino da combinação. Ajude-a, pensei e disse. Embora o sistema tenha regras de que não ajudará diretamente sua filha, a ajuda indireta não é controlada pelo sistema. Para ser preciso, exceto por todos os recursos que podem melhorar diretamente o cultivo e a infusão de cultivo. Outras coisas podem ser dadas, entendido. O mordomo Fu acenou com a cabeça. Ele já fez muito desse tipo de coisa, naturalmente sabe como fazer. Há mais uma coisa. O reino secreto de Qinjun está prestes a ser aberto. Este reino secreto de Qinjun é uma armadilha deixada pelo cultivador casual Qinjunzi. Quando ela ainda estava no cultivo da transformação divina, ela foi ao Vale da Morte em busca de uma oportunidade para romper o reino da combinação. Mas ela foi gravemente ferida no Vale da Morte. Depois de sair, ela tem feito boas ações, criando uma boa reputação para si mesma. Depois que o reino secreto de Qinjun for aberto, atrairá muitas pessoas. Ela também pode aproveitar esta oportunidade para se apossar e recultivar. A jovem deve conhecer os assuntos de Qinjunzi, mas a jovem certamente irá. O mordomo Fu disse novamente. Como minha filha, e também entendo. O histórico aterrorizante da mãe de Yin Qianyue, o talento de cultivo de Suminjiu naturalmente não é baixo. Caso contrário, seria impossível para ela cultivar até o reino de núcleo dourado aos 6 anos de idade. Qin Diunzi quer tomar posse e reencarnar. Com o talento de cultivo de Suminjiu, ela certamente se tornará a primeira escolha. Você organiza isso. Aproveite para entregar o Vale Tianhe a Minjiu, e também coloque aquela raposa de 9 caudas. Também no reino secreto de Qinjun. Eu disse com um sorriso. Entendido. O Bo assentiu pesadamente, terminou de falar e saiu da sala. Filha, anime-se. Pai, o que posso fazer por você? É só isso. Eu me sentei silenciosamente no quarto, olhando para a noite profunda. Murmurei para mim mesmo. No fundo da noite, todo o continente Zenvu estava envolto na escuridão. Muitas pessoas ou feras estavam dormindo e cultivando. Mas como um dos 10 clãs reais da Cordilheira das 10.000 Bestas, todos os altos escalões do clã Raposa de 9 Caudas estavam tremendo. Em frente a um homem de meia-idade. O homem de meia-idade vestia roupas de linho e as pernas das calças estavam arregaçadas até a metade. À primeira vista, ele parecia um fazendeiro típico. No entanto, o chefe do clã Raposa de 9 Caudas, na frente deste homem de meia-idade, não ousava respirar alto. Senhor, não sei o que o traz aqui no meio da noite. O chefe do clã abriu a boca trêmulo, porque ele sabia que essa pessoa se chamava Udalan. Há 10.000 anos, um homem cruel que saiu das regiões ocidentais, confiando em uma grande espada, matou seu caminho das regiões ocidentais até a região central. Finalmente, ele se tornou famoso e se tornou um dos 10 maiores especialistas do continente Zenvu. Meu mestre me mandou conversar com você sobre aquele pequeno sujeito em seu clã que despertou a linhagem da raposa espiritual de 9 caudas. A senhorita gostou dele. Depois que o reino secreto de Qinjun for aberto, vocês deixarão aquele pequeno sujeito entrar no reino secreto de Qinjun. Torne-se o animal de estimação espiritual da senhorita. O Udalan olhou para o chefe do clã Raposa de 9 Caudas. Ele disse calmamente. O quê? O clã Raposa de 9 Caudas pareceu chocado. Esta pessoa cruel foi realmente subjugada. Inacreditável. Você deve saber que no mundo Zenvu,
Especialistas no reino da tribulação transcendente já são o nível mais alto. Será que alguém do reino superior veio ao mundo Zenvu para subjugar este personagem cruel? O quê? Não fui claro o suficiente? Vendo que ele não estava dizendo nada, o Dalan disse suavemente. No entanto, junto com as palavras, havia também uma intenção assassina muito fria. Senhor, acalme-se. Eu farei como você diz. Sentindo essa intenção assassina aterrorizante, a expressão do patriarca da raposa de 9 caudas mudou drasticamente, e ele disse, um homem tão cruel. Ele realmente não ousa provocar. É bom que você entenda. O Dalan viu que ele concordou. Só então ele assentiu com satisfação. Depois de dizer isso, sua figura brilhou e desapareceu completamente. Na visão do patriarca da raposa de 9 caudas, olhando para a direção em que o outro partiu, o coração do patriarca da raposa de 9 caudas estava chocado e confuso. Que tipo de existência fez esse homem cruel se render? Quanto aos seus pensamentos, o Dalan naturalmente não sabe. Neste momento, ele já chegou à entrada da montanha. Como foi? O mordomo Fu olhou para ele e perguntou. Já estão todos obedientes. O Dalan olhou para ele e disse com alguma vergonha, eu realmente não consigo entender por que esse cara pode ser um mordomo. Mas eu só posso ser um carregador de estrume. Eiyue estava ressentido. Eu só repreendi a senhorita algumas vezes. Mas a faca quebrada que você deixou para trás machucou a senhorita. O mordomo Fu riu como se visse através de seus pensamentos. Não é minha culpa. Falando nisso, o Dalan se sentiu muito deprimido. Porque aquele artefato foi o que ele usou quando estava no reino da transformação divina. Mais tarde, como seu reino melhorou, o artefato não conseguia mais satisfazer suas necessidades. Então ele simplesmente encontrou um lugar para jogá-lo fora. Quem teria pensado que muitos anos depois ele machucaria Xiaomingjue? Até agora, o Dalan ainda se lembra da cena quando Suyu veio procurá-lo. Primeiro, ele o espancou quase até a morte, e então jogou o artefato para fora e o questionou. Naquela época, ele estava confuso e oprimido. Tudo bem, pelo menos o mestre não tirou sua vida. O mordomo Fu sorriu. Como um dos 10 maiores especialistas no mundo Zenvu, ver o Dalan sendo humilhado. Ele se sentiu um pouco feliz. Já que o clã da raposa de 9 caudas foi resolvido, então você pode ir ao reino secreto de Qinjun. Lin Tianzong, uma das 4 seitas mais fortes nas regiões ocidentais. Xiaomingjue está localizada nesta seita. Mestre, estou de volta. Ele pousou em um pico de montanha com um tom animado. E gritou muito feliz. É bom estar de volta em segurança. A voz caiu. Uma mulher com a aparência de uma senhora rica apareceu na frente dele. A mulher é a professora de Xiaomingjue, Lin Jiu. Seu pai está bem? Lin Yu olhou para Xiaomingjue com um sorriso amigável. Sim. Meu pai está muito bem. Obrigado pela sua preocupação, mestre. Xiaomingjue assentiu obedientemente. Lin Yu sorriu e disse, em seguida, você deve praticar duro. O reino secreto de Qinjun será aberto em breve. A clareira secreta de Qinjun tem restrição de idade, apenas pessoas com menos de 10 anos podem entrar, e os recursos de cultivo lá dentro devem ser muitos. Em toda a seita Lin Tian, apenas você e o filho do mestre da seita atendem aos requisitos, então será necessário que você vá até lá. Nesse momento, a voz de um velho de repente soou, Ancião Lin. Alegria, grande alegria, o pavilhão dos tesouros acabou de divulgar a notícia de que amanhã haverá um leilão de chá da dança de vários níveis. O quê? Lin Yu respirou fundo ao ouvir isso. Ela olhou para a pessoa que falava. Era um velho com cabelos brancos e rosto de criança, 1,5 metros de altura e corpo magro. Ancião Wang, o que você está dizendo é verdade? Lin Yu perguntou com uma expressão um pouco tensa. Vendo o ancião Wang, Xiaomingjue foi muito educada. Ela disse ao velho, mas com um traço de aversão. Xiaomingjue também está aqui? O ancião Wang primeiro olhou para Xiaomingjue com um sorriso, e então disse a Lin Yu. É absolutamente verdade. A notícia acabou de ser divulgada. O leilão do chá da dança será amanhã. Ótimo, eu devo conseguir este chá da dança de vários níveis. Lin Yu disse muito animada. Com este chá da dança de vários níveis, ela tem total confiança para romper para o reino de desenho divino. Mas logo ela se acalmou. Toda a pessoa parecia um pouco silenciosa. Mestre, o que aconteceu com você? Essa mudança repentina deixou Xiaomingjue muito confusa. Mingjue, sua mestra está preocupada em não conseguir licitar o chá da dança de vários níveis. Os olhos do ancião Wang brilhavam com uma luz dourada e ele disse, o chá da dança de vários níveis pode aumentar
A probabilidade de romper para o reino de desenho divino em 70%. Um objeto divino como esse certamente fará com que muitas pessoas se sintam tentadas. A competição será muito terrível então. Quão difícil será licitar? Ancião Lin, por que você não considera minhas condições? Você sabe o meu valor, o ancião Wang disse com um sorriso. Deixe-me pensar sobre isso. Encarando o olhar esperançoso do ancião Wang, Lin Yu suspirou impotente e disse, ok. Mas ancião Lin, apresse-se, a oportunidade é passageira. Ouvindo isso, o ancião Wang, ele riu e se virou para sair. Mestre, não se queise com ela. Ela não é nada bonita. E ela é tão má que não há nada de bom nela. Vendo-o partir, Xiao Minjiu disse muito insatisfeita. Lin Yu sorriu amargamente, impotente. Ela estava furiosa com a pessoa do ancião Wang, mas a frase "a oportunidade é passageira" estava certa. De fato, muito certa. O chá da dança de vários níveis é muito raro. Se perdermos desta vez, seja obediente, este é o problema da mestra. Você deve cultivar bem. Mestre, um calor percorreu seu coração. Falaremos sobre isso depois. Amanhã você também virá comigo. É uma boa oportunidade para ver se há recursos de cultivo adequados para você ou algo que lhe interesse. No dia seguinte, dentro do camarote dos discípulos do pavilhão dos tesouros raros. Mestre, há tantas pessoas. Lin Dier sentou-se obedientemente ao lado de Lin Yu. Olhando para baixo, disse, seguindo o olhar dela, dentro do grande leilão, já estava lotado de gente. Não só isso, como um fluxo constante de pessoas continua a entrar. Lin Yu, este chá da iluminação de vários níveis é muito raro. Naturalmente, há muitas pessoas que vêm. Wang Pen, que veio com eles, disse com um sorriso, se você gostar de alguma coisa mais tarde, me diga que eu compro para você. Obrigada, ancião Wang. Embora ela não gostasse desse cara. Xiao Minjiu respondeu educadamente. O ancião Wang sorriu levemente, mas ele estava mais focado em Lin Yu. Ele conhecia muito bem Lin Yu. A razão pela qual ele queria romper o reino da transformação divina era porque ele precisava proteger a medula sanguínea do mar profundo. Agora que o chá da iluminação de vários níveis apareceu, ele não acreditava que Lin Yu perderia essa oportunidade. Afinal, o chá da iluminação é raro, e o chá da iluminação de vários níveis é ainda mais raro, ocorrendo uma vez a cada 1000 anos. Portanto, ele tinha 100% de certeza de conquistar Lin Yu. Bem-vindos, amigos daoístas que vieram de longe. Por favor, fiquem em silêncio. Nesse momento, uma voz grossa soou. Com a queda da voz, um homem gordo de meia-idade apareceu na plataforma alta no centro do leilão. Mestre, quem é esse tio gordo? Xiao Minjiu viu o homem gordo que apareceu de repente e perguntou com muita curiosidade. Essa pessoa se chama Shen Feng e é o mestre do pavilhão dos tesouros raros. Ele tem um cultivo no estágio intermediário do reino da transformação divina e não é nada simples, Lin Yu explicou com um sorriso. Bem-vindos, amigos daoístas que vieram de longe. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Shen Feng, que estava de pé na plataforma alta, disse. Depois de falar, ele respeitosamente se retirou para o lado. Sua aparência era como a de um servo. Vendo Shen Feng assim, todos ficaram chocados. Você deve saber que Shen Feng tem um cultivo no estágio intermediário do reino da transformação divina. Em toda a região oeste, sua força pode ser classificada entre as 5 primeiras. Que tipo de existência poderia fazê-lo se curvar tão humildemente? Este velhos, Zhao Xuan, saúda a todos os amigos daoístas. Sob os olhares curiosos de todos, ele saiu lentamente. Só que sua aparência já havia mudado. Afinal, eu havia instruído que não poderia expor minha identidade. Eu também precisava entregar o chá da iluminação a Lin Yu sem levantar suspeitas. Então, ele procurou o pavilhão dos tesouros raros. Zhao Xuan, uma pessoa da família Zhao do continente central. Não é de admirar que Shen Feng seja tão humilde. É realmente a família Zhao do continente central. Ouvindo a apresentação de Zhao Xuan, todos arregalaram os olhos em choque. Zhao Xuan? Será que essa pessoa é? Dentro do camarote da classe celestial, o ancião Wang. Depois de ouvir a autoapresentação de Fubo, toda a sua carne flácida tremeu algumas vezes. O vovô mestre é muito poderoso? Minjiu perguntou curiosamente de lado. É mais do que poderoso. Lin Yu respirou fundo e disse. Minjiu, esta pessoa é muito provavelmente um dos 10 melhores especialistas no continente Zinvu. Não podemos provocá-lo de forma alguma. Minjiu também parecia chocada, e então sua voz mudou. Virando-se,
Ela disse com a cabeça. Mas mestre, acho que este vovô parece familiar. Parece que já o vi em algum lugar. Depois de ouvir as palavras de Minjiue, Lin Yu e o ancião Wang ficaram obviamente atordoados. Minjiue, você pode estar enganado. Este sênior não é apenas um dos 10 melhores especialistas no continente Zinvu. Ele também tem o nome de Imortal da Lança. Ele tem um poder mágico de lança que foi cultivado ao extremo. Disse que com o cultivo deste sênior e os aterrorizantes poderes mágicos da lança, ele pode ficar em cima dos antepassados. Depois de recuperar a consciência, o ancião Wang disse, Minjiue. De fato, como disse o ancião Wang, este sênior é o céu do continente Zinvu. Como você poderia tê-lo visto? Lin Yu esfregou a cabeça de Minjiue e sorriu gentilmente. Talvez eu tenha visto errado. Minjiue assentiu obedientemente depois de ouvir isso. Embora ela tenha dito isso, seus olhos redondos ainda estavam olhando ao redor, como se estivesse se lembrando de onde a tinha visto. Criança boba, você ainda não sabe. Que tipo de existência é um atalho? Lin Yu disse olhando para Minjiue com uma cara de dúvida. Eu não sei. O que o mestre pode dizer? Minjiue assentiu com grande expectativa. Alucinando Lin Yu explicou gentilmente. Existem 9 reinos no continente Zinvu. O primeiro é refinando Qi, o segundo é construindo a fundação, o terceiro é núcleo dourado, e então a alma nascente, purificação, reino divino e reino corporal. Reino Mahayana, reino sagrado e o atalho final. O atalho também é conhecido como reino imortal solto. Este reino tem 9 níveis como o reino refinando Qi. Mestre, as pessoas realmente podem se tornar imortais. Zhou Shun ouviu cada palavra que ela disse. Ele discretamente olhou para o camarote onde Minjiue estava, com um sorriso amargo no coração. As pessoas podem não apenas se tornar imortais. Eles também podem se tornar deuses, como seu pai. Dizem que sim. Minjiue, isso ainda está muito longe para você. Dizer tanto é apenas para que você entenda. Que tipo de existência é um atalho? Este sênior Zhou Shun é um especialista em 9 atalhos, o ancião Wang também disse. Só que ele disse com alguma ironia. Então eu estava enganada. Minjiue não é burra e naturalmente entendeu as palavras não ditas do ancião Wang. Depois de dizer isso, ele suspirou como um velho experiente. Se eu conhecesse esse vovô. Assim, eu poderia pedir a ele para ajudar a salvar minha mãe. Ao ouvir isso, o coração de Zhao Xuan tremeu involuntariamente. Neste momento, ele só tinha uma frase em seu coração. Implorar para ser poupado com honestidade. Nem mesmo um grande especialista como Sui ousaria salvar a mãe de Xiao Minjiue. A partir disso, pode-se ver o quão terrível é o oponente. Deixar alguém como ele, que não consegue sobreviver a um movimento nas mãos de Sui ir salvar, não é querer viver demais? Zhao Xuan tossiu e interrompeu todos os sussurros. Eu, o velho, vim para as regiões ocidentais desta vez para visitar um velho amigo, mas infelizmente não encontrei seu paradeiro. No entanto, as regiões ocidentais são, afinal, a cidade natal do meu velho amigo. Ouvi dizer que há poucos itens de iluminação nas regiões ocidentais, e muitas pessoas estão presas no reino da origem e não conseguem avançar. Então, eu tirei uma folha. Chá de iluminação de grau impecável para ajudar a todos. Isso também é considerado um pouco de feedback para a cidade natal do meu velho amigo. As pessoas presentes assentiram em compreensão quando ouviram isso. Eles já estavam muito curiosos sobre por que um especialista como Zhao Xuan colocaria o chá de iluminação para leiloar nas regiões ocidentais. Afinal, a riqueza dos cultivadores das regiões ocidentais definitivamente não pode se comparar à dos cultivadores do continente central. Acontece que era por causa disso. Mestre, esse vovô é tão bom. Xiao Minjiue também disse depois de ouvir. De fato, Lin Yu sorriu e acenou com a cabeça. Só que seus olhos estavam cheios de tristeza, porque o chá de iluminação de grau impecável pode aumentar em 70% a probabilidade de avançar para o reino da pintura divina. A competitividade de um artefato tão divino pode ser imaginada. Com sua riqueza, é muito difícil arrematá-lo. Ancião Lin, não se preocupe. Contanto que você concorde com as condições do velho, o velho definitivamente arrematará este item para você. Que tal? O ancião Wang olhou para o corpo de Lin Yu e disse aproveitando a oportunidade. Lin Yu rangeu os dentes depois de franzir a testa por um momento ao ouvir isso. Ok, contanto que o ancião Wang possa me ajudar. Para arrematar este chá de iluminação de grau impecável, eu concordarei. Bom, o ancião Wang ficou imediatamente muito feliz. Em sua opinião, este assunto está basicamente resolvido. Afinal, como único nas regiões ocidentais,
Todos os que negociam com ele são grandes especialistas no reino da pintura divina. Em termos de riqueza, ele tem confiança suficiente para esmagar todos. Ok, o velho falará sobre as regras do leilão do chá de iluminação de grau impecável. Todos vocês tragam um tesouro. Se o velho gostar do seu tesouro, este chá de iluminação de grau impecável será entregue de presente. Zhao Xuan disse enquanto olhava para todos, dizendo. Ao ouvir esta forma de leilão, os olhos de todos se iluminaram involuntariamente. Porque muitas pessoas têm a mesma situação que Lin Yu, sua riqueza não é suficiente. Mas se for como Zhao Xuan disse, todos têm a chance de obter o chá de iluminação de grau impecável. Ok, todos, tragam seus tesouros. A voz de Zhao Xuan soou novamente. Lin Yu começou imediatamente a procurar por tesouros em seu anel de armazenamento ao ouvir isso. Não apenas ela, Xiao Minjiu também. Minjiu, você também quer participar? O ancião Wang zombou ao ver isso. Que tipo de coisas boas um reino do núcleo dourado pode trazer? E se o ancião sênior só se interessou pelo tesouro que eu trouxe? Xiao Minjiu abriu a boca, muito insatisfeita. O ancião Wang ficou imediatamente feliz ao ouvir. Só que ele não disse nenhuma palavra zombeteira, apenas sorriu friamente em seu coração. Um momento depois, Lin Yu tirou um minério roxo, a pedra do coração celestial. Ancião Lin, que belo truque! Ao ver o minério roxo, os olhos do ancião Wang se estreitaram ligeiramente, porque essa pedra do coração púrpura é usada para fazer uma forja de minério de nível 7. Mesmo um praticante do reino Mahayana ficaria tentado. Ele não esperava que Lin Yu tivesse um tesouro desses. Obtido por acaso. Lin Yu olhou para ele e disse com indiferença. O ancião Wang riu alegremente e não disse muito. Em vez disso, ele estendeu a mão e tirou um pêssego do tamanho de um punho, o pêssego Zenjiuan 100 grau. As sobrancelhas de Lin Yu, em forma de espada, não puderam deixar de se contrair. As coisas espirituais do mundo, sejam remédios espirituais ou minérios, são classificadas por graus. Do grau 1 ao grau 9 correspondem a atalhos para o avanço da alquimia, mas todas as coisas não são constantes. Tomemos como exemplo o pêssego Zenjiuan 100 grau na mão do ancião Wang. Embora seja apenas uma coisa espiritual 100 grau, como pode aumentar a expectativa de vida em 1000 anos? Seu valor não é nem um pouco inferior ao da sua pedra do coração celestial. Se encontrar alguém cuja expectativa de vida está se esgotando, o pêssego Zenjiuan 100 grau é suficiente para exibir o valor de uma coisa espiritual de grau 9. Obtido por acaso. O ancião Wang riu alegremente, mas sua expressão era muito presunçosa. Ninguém consegue resistir à tentação da longevidade. Ele não acreditava que Zhao Xuan desprezaria este pêssego Zenjiuan. Lin Yu ficou em silêncio depois de ouvir tudo. Para uma existência famosa há tanto tempo como Zhao Xuan, as coisas espirituais que aumentam a longevidade são definitivamente a primeira escolha. O que Xiao Minjiu vai usar? O ancião Wang riu alegremente e mudou de assunto. Isso, Xiao Minjiu disse, segurando uma fruta. Também era uma fruta do tamanho de um punho. Um pouco como uma maçã e um pouco como uma pera, parecendo muito deliciosa. Fruta Qingling de grau 4, também é considerada um tesouro. O ancião Wang lançou um olhar. Um traço de desprezo brilhou em seus olhos. A fruta Qingling é um tesouro de grau 4, isso é verdade, mas apenas porque tem um bom sabor. É popular entre algumas cultivadoras, então é classificada como uma coisa espiritual de grau 4. Mestre, este é o meu melhor tesouro. Xiao Minjiu disse a Lin Yu com alguma timidez, segurando a fruta Qingling. Obviamente, ele também sabia que essa coisa não agradaria a Zhao Xuan. Ok, todos, peguem os tesouros. Neste momento, a voz de Zhao Xuan soou. Todos fizeram o que foi dito ao ouvir. Zhao Xuan estendeu a mão e todos os tesouros voaram para o seu lado. Os tesouros podem ser descritos como variados, incluindo pílulas, minérios, armas mágicas, remédios espirituais, frutas espirituais e até mesmo carne de besta demoníaca e técnicas de cultivo. Diante de tantos tesouros, ninguém tinha intenção de admirar ou se maravilhar. Todos estavam olhando tensamente para Zhao Xuan. Seus olhos estavam cheios de intenso desejo. Zhao Xuan examinou casualmente aqueles tesouros e disse depois de um tempo. São todos bons tesouros. Este velho realmente se interessou por um deles. A tensão nos rostos de todos aumentou ao ouvir isso. Todos queriam saber desesperadamente se Zhao Xuan estava interessado neles e se sentiam magoados. Enquanto falavas, Zhao Xuan acenou com a mão e os tesouros que todos haviam oferecido retornaram aos seus donos. Apenas uma fruta ainda estava suspensa na frente de Zhao Xuan. O que é isso?
Olhando para a fruta que havia sido deixada de lado, todos estavam arrependidos e seus rostos estavam cheios de incredulidade. Mestre, esse vovô sênior escolheu minha fruta? A pequena mingiu e perguntou timidamente. Como se respondesse às suas palavras, a voz de Zhao Xuan soou. Amigos daoístas que trouxeram a fruta Qingling, venham aqui. Oba! Mestre, sou eu, sou eu. Pequena mingiu e ouviu isso. Pulou de alegria no lugar. Ótimo, Mingiu, vá até o sênior rapidamente. Lembre-se, não ofenda o sênior. Lin Yu disse surpresa depois de reagir. Ela nunca esperou que Zhao Xuan realmente escolheu a fruta Qingling da pequena Mingiu. Pequena Mingiu assentiu obedientemente. Então seu corpo se transformou em um raio de luz e chegou na frente de Zhao Xuan. Olá, vovô sênior. Ela curvou as mãos e fez uma saudação. Os olhos de Zhao Xuan se contraíram loucamente. Acontece que é uma garotinha fofa. Garotinha, não precisa ser tão formal. Depois de terminar de falar, ele rapidamente ajudou a pequena Mingiu a se levantar. Se Suyun souber disso, eu não teria que ir pegar esterco e plantar campos por alguns dias. Vovô sênior, você escolheu minha fruta? Pequena Mingiu perguntou timidamente. Sim, garota, eu escolhi sua fruta Qingling. Este chá da iluminação de grau excelente é seu. Zhao Xuan sorriu e assentiu, e enquanto falava, ele entregou o chá da iluminação de grau excelente para a pequena Mingiu. Obrigado, vovô sênior. Pequena Mingiu estendeu a mão animadamente e pegou o chá da iluminação. Ela segurou o chá da iluminação como se estivesse segurando uma joia, com medo de quebrá-lo acidentalmente. Mestre, eu consegui o chá da iluminação. Ela protegeu o chá da iluminação e correu para o camarote onde Lin Yu estava, com um rosto cheio de excitação. Desta forma, sua mestre não teria que se casar com o ancião Wang. A expressão de Lin Yu também estava extremamente animada, mas depois de um momento, ela disse em voz baixa. Mingiu, você realmente vai me dar essa coisa? O que você vai fazer se quiser romper o reino da pintura divina no futuro? Pequena Mingiu riu. Não tem problema, quando o mestre ficar incrível, ela me ajudará a encontrar um. Ainda vai demorar muito para eu romper o reino da pintura divina. Depois de terminar de falar, sem esperar que Lin Yu respondesse, ela empurrou o chá da iluminação diretamente e agressivamente em sua mão. Quanto ao ancião Wang neste momento, já estava rangendo os dentes de raiva. Ela não esperava que algo que ela estava determinada a obter fosse roubado pela pequena Mingiu. Da mesma forma, ela não conseguia entender por que Zhao Xuan se interessaria pela insignificante fruta Qingling. Itens que aumentam a longevidade são a primeira escolha para seres como este. Por que Zhao Xuan escolheria a fruta Qingling? Como o velho Lin responderia à insignificante fruta Qingling? Os outros perguntaram, muito deprimidos. Além de ser saborosa, a fruta Qingling não tem outros efeitos. Esqueça, vou dizer a verdade. Na verdade, minha velha amiga era minha parceira taoísta, mas mais tarde, devido a alguns elementos irresistíveis, nós dois fomos forçados a nos separar, mas eu fiquei famoso e ela morreu. Naquele ano, ela gostava mais de comer esta fruta Qingling. Zhao Xuan sorriu levemente e explicou, sem mencionar a fruta Qingling. Mesmo que Xiao Mingiu pegasse uma erva daninha, ela poderia inventar uma história perfeita. Ok, vou me despedir. Zhao Xuan olhou profundamente para o camarote onde Xiao Mingiu estava. Ela naturalmente sabia o que estava acontecendo dentro do camarote. Um mero alquimista sem classificação ousa atacar a jovem. Ela murmurou para si mesma, e seu corpo desapareceu no alto da plataforma. Na estrada de Linjiun City para a seita Lintian. Mestre, com este chá da iluminação de vários tipos, você pode romper o espelho da transformação divina, certo? Xiao Mingiu estava em uma espada voadora e perguntou abraçando a coxa de Linjiun. Com este chá da iluminação de vários tipos, tenho total confiança para romper o espelho da transformação divina. Linjiun, obrigado. Linjiun disse animado. Um objeto divino como o chá da iluminação de vários tipos. Mesmo os monges do espelho da fusão ou mesmo do espelho do grande veículo ficariam comovidos. Ela não esperava que Xiao Mingiu desse a ela. Está tudo bem, mestre. Devemos agradecer ao vovô sênior. Ele nos deu. Xiao Mingiu respondeu rindo. O Elder Wang, que o seguia, estava muito azedo em seu coração. Neste momento, ela estava com raiva e deprimida. Antes que o chá da iluminação de vários tipos fosse finalizado, ela já havia pensado em qual forma usaria para desfrutar de Linjiun esta noite. Ela nunca pensou que seria arruinada pela fruta Qingling de Xiao Mingiu. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais raiva ela sentia.
Até o olhar que ela dava a Xiao Mingjiu estava cheio de ódio. O Elder Wang pensou um pouco e disse: Elder Ling, a melhor maneira para este chá da iluminação de vários tipos é refiná-la em uma pílula da transformação divina. A pílula da transformação divina refinada com isso é suficiente para aumentar em 90% a chance de sucesso. HMPH. O mestre não precisa da pílula da transformação divina para romper. Xiao Mingjiu olhou para ela com desgosto e então olhou para Lin Jun novamente. Mestre, você não acha? Lin Jun esfregou a cabeça de Xiao Mingjiu e acenou com a cabeça. Lin Jun está certo. Eu não preciso da pílula da transformação divina. Ao ouvir isso, a expressão do Elder Wang mudou repentinamente. Os punhos escondidos nas mangas estavam sangrando muito. Maldita garota de cabelos amarelos, eu definitivamente vou fazer você parecer boa. Ela rangeu os dentes em seu primeiro passo. Sem saber, na floresta abaixo deles, havia duas pessoas observando em silêncio neste momento. É esse velho que está atacando a jovem? Wu Dalan olhou para o ancião Wang no ar com uma expressão de desgosto, abrindo a boca. Um mero sujeito no estágio final também ousa avisar minha jovem senhorita. Certo, desta vez você vai aparecer. Eu já apareci agora. Tenho medo que a jovem senhorita se lembre da minha aura. Zhao Xuan, parado ao lado, assentiu levemente. Diga-me, o que devo fazer? Aniquilá-lo, esfolá-lo, extrair seus tendões, remover sua alma e refiná-lo. Um olhar cruel brilhou nos olhos de Wu Dalan. Que vulgar! Como você pode ser tão cruel na frente da jovem senhorita? Usar métodos tão cruéis na frente da jovem senhorita? E se deixar uma sombra psicológica na jovem senhorita? Você não se importa com sua vida, mas eu me importo com a minha. Zhao Xuan revirou os olhos para ele. Seus olhos olhavam para ele como se ele fosse um idiota. Wu Dalan ouviu as palavras, hesitou ligeiramente e então estremeceu. Isso mesmo. Se Suyu souber que ele deixou uma sombra de medo no coração de Xiao Mingjiu, então ele certamente se tornará aquele a ser esfolado, ter seus tendões extraídos, sua alma removida e refinada. Pare de bobagens. Você é esperto. Diga-me, o que devo fazer? Wu Dalan perguntou novamente, encontrando seu olhar. Zhao Xuan alisou a barba de bode em seu queixo. Depois de um momento, ele se aproximou do ouvido de Wu Dalan. Você primeiro faz assim, e então faz assim. Quanto mais Wu Dalan ouvia, mais brilho havia em seus olhos. Depois que Zhao Xuan terminou de falar, ele não pôde deixar de dar um tapa na coxa. Velho, ainda bem que você está aqui. Eu vou fazer isso agora. Depois que ele terminou de falar, seu corpo se transformou em um raio de luz e perseguiu Xiao Mingjiu e os três. Em um piscar de olhos, ele chegou atrás de Xiao Mingjiu e os três. Aquele velho na frente, pare. Wu Dalan repreendeu com uma aura feroz. Ouvindo a voz de Wu Dalan, Xiao Mingjiu e os três pararam imediatamente. Vendo Wu Dalan falando, um traço de dúvida brilhou nos olhos dos três. Mas apenas um momento depois, o ancião Wang e o vizinho mostraram expressões de horror em seus rostos. Um dos 10 maiores especialistas da quinta seção. Deus da espada Wu Dalan. Os dois se entreolharam involuntariamente, e ambos viram o choque nos olhos um do outro. E a descrença. O que está acontecendo hoje? Eles não apenas viram o lendário mortal da lança Zhao Xuan. Agora eles realmente encontraram o deus da espada Wu Dalan. Como esses especialistas de alto nível apareceram aqui? Será que algo importante está acontecendo aqui? Os dois murmuraram em seus corações, mas não viram Xiao Mingjiu, que estava olhando para Wu Dalan. Por que esse tio também parece um pouco familiar? Mestre, quem é esse tio? Xiao Mingjiu estava abraçando a coxa de Ling Yu, perguntando em voz extremamente baixa. Mingjiu, não seja rude. Ouvindo a maneira como Xiao Mingjiu se dirigiu a Wu Dalan, o coração de Ling Yu estremeceu. Ele explicou apressadamente. Este sênior é uma existência famosa como Sênior Zhao. Ele também é um dos 10 maiores especialistas da quinta seção e é reverenciado pelo mundo como o deus da espada. Uma pitada de choque apareceu no rosto de Xiao Mingjiu. Tão incrível! Dizem que a personalidade de Mingjiu é instável, às vezes boa, às vezes ruim. Não o ofenda de forma alguma. Caso contrário, é muito provável que ele nos ataque, disse Mingjiu solenemente. Xiao Mingjiu assentiu pesadamente. Mas a dúvida em seus olhos não diminuiu. Mestre, sinto que já conheci este sênior. Mingjiu ficou surpreso depois de ouvir isso. Conheceu o deus da espada? Como isso é possível? Mingjiu, esta deve ser sua ilusão. Olhe novamente para o rosto do sênior e veja se você já ouviu. Xiao Mingjiu olhou para o rosto de Wu Dalan. Depois de um momento, ele balançou a cabeça.
Mestre, nunca conheci este sênior. Depois de ouvi-lo dizer isso, Lin Jiu rapidamente reagiu. A razão pela qual Xiao Minjiu sentiu que já o tinha visto deve ser porque ele tinha visto muitas pessoas com o mesmo tipo de corpo. É por isso que ele se sentiu familiarizado, assim como quando viu Zhao Shua no leilão antes. O Dalan, do outro lado, na verdade estava prestando atenção em seus movimentos. Quando ouviu Xiao Minjiu dizer em voz baixa que já o tinha visto, seu coração estava na garganta, porque ele temia que sua farsa fosse exposta, fazendo com que o plano de disfarce explodisse, até que ouviu as palavras de Lin Jiu. E depois da expressão de realização de Xiao Minjiu, ele finalmente respirou fundo. Felizmente, ele não mostrou sua verdadeira face na aldeia. Sênior Wu, você está me chamando, velho? Justamente neste momento, o Elder Wang, que não tinha visto o Dalan falar, perguntou cuidadosamente. Sim, sou eu. Não deixe Lao Tzu vir. O Dalan acenou com a cabeça com uma expressão forte. O Elder Wang estremeceu depois de ouvir isso. Sempre com medo de que saíssem porque a ignorância atraiu existências aterradoras, então ele deu a todos especialmente uma explicação dos homens fortes em Zongonzou. Ele conhece muito bem a natureza de Wu Dalan. Agora a outra parte ainda está procurando por ele pelo nome. Que tipo de coisa é essa? Ele murmurou em seu coração, mas teve que seguir as instruções de Wu Dalan. Ele só podia tremer e caminhar para a frente. Sênior Wu, qual é o problema? Ele olhou para Wu Dalan com medo em seus olhos. As palavras apenas terminaram de ser ditas. Wu Dalan deu um tapa diretamente no rosto dele. O Elder Wang voou alguns dentes no local. Sênior, o que significa isso? Ele cobriu o rosto e olhou para Wu Dalan com raiva e confusão. Ele realmente não conseguia entender por que Wu Dalan iria atacá-lo. Qual é o seu nível de cultivo? Como você ousa usar um manto da mesma cor que eu? Você é digno? Wu Dalan olhou para o Elder Wang ferozmente e repreendeu. Assim que essas palavras saíram, o Elder Wang ficou imediatamente estupefato. Não. Só por causa disso você me ataca? Quanto a Lin Yu e Min Jiu, depois de ouvir isso, quase não conseguiram conter o riso. Eles, como o ancião Wang, estavam muito confusos sobre por que o Dalan atacaria, mas não esperavam que fosse por causa disso. Você é digno de falar? Não assustou a pequena Min Jiu. O Dalan se soltou no local e deu outro tapa na cara. As bochechas do ancião Wang ficaram vermelhas instantaneamente. Não sou digno. Sênior, eu estava errado. Ele nunca pensou que um dia seria pisoteado por causa da cor das roupas. Ah! A voz do ancião Wang mal havia caído. O Dalan atacou novamente. O ancião Wang ficou completamente atordoado. Ele não tinha acabado de admitir seu erro? Por que ainda atacar? Que nível de cultivo você tem, ousando usar um acessório de cabelo como o meu? E o leque que uso no pico da montanha? Quem te deu a coragem? O Dalan disse implacavelmente. O ancião Wang ficou ainda mais confuso depois de ouvir isso. Ele também receberia um tapa por isso? Ele estava com raiva e frustrado em seu coração. Ah! O Dalan deu outro tapa forte em seu rosto. Sênior, por que isso de novo? O ancião Wang ficou imediatamente estupefato. O Dalan bufou friamente. O quê? Você ainda quer continuar vestindo um roupão da mesma cor que o meu? Ainda quer continuar usando o mesmo estilo de acessório de cabelo que o meu? Não ouso, não ouso. Enquanto falava, o ancião Wang suportou a dor e quebrou seu roupão e acessório de cabelo no local. Velho, preste atenção da próxima vez. Vendo isso, o Dalan assentiu satisfeito e se virou para sair, olhando para a direção em que ele partia. O coração do ancião Wang estava uma bagunça. Que tipo de coisa é essa? Ha 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 ha. Depois que o Dalan se foi, a pequena Min Jiu não conseguiu mais se conter e começou a rir alto. Olhando para a pequena Min Jiu e rindo alegremente, o rosto inteiro do ancião Wang ficou preto como carvão. Claro, o que ele sentia mais era a frustração. Apenas por causa da cor do roupão e do estilo do acessório de cabelo, ele recebeu vários tapas fortes na cara. Com quem ele poderia discutir isso? Então, com o rosto sombrio, ele escapou sozinho para a seita. Velho mal, eu deveria. Olhando para as costas do ancião Wang partindo. A pequena Min Jiu disse rindo. Não é sem razão que ela odeia o ancião Wang. Porque a moral do ancião Wang é conhecida por todos na seita da Floresta Celestial. Todos que veem uma beleza querem fazer algo com ela. Uma vez, ele até usou sua identidade para forçar uma discípula da seita a se submeter a ele. Mas, devido ao fato de ser o único alquimista sem patente na região oeste, a seita não podia fazer nada a respeito. Min Jiu, pare de rir.
Lin Yu esfregou a cabecinha dele e disse sorrindo. Os dois, um grande e um pequeno, não sabiam que, na floresta abaixo, Zhao Xuan e Wu Dalan estavam olhando para os dois. E aí, não só demos uma lição naquele velho, como também deixamos a jovem feliz. Wu Dalan olhou para a pequena Minjiu, que ria até se acabar, e disse muito orgulhoso, foi muito bem feito, não esperava que essa sua cabeça fosse tão útil, aquele velho não vai poder mais fazer alquimia, certo? Zhao Xuan acenou com a cabeça em aprovação. Claro, inseriu um fio de fogo e no fogo da pílula dele, contanto que ele ouse acender o forno para fazer alquimia. Esse fogo vai entrar em erupção dentro do fogo da pílula dele, essa sensação vai fazê-lo chorar de dor, pode apostar. O Dalan sorriu e respondeu muito orgulhoso, certo. Mas esse sujeito é, afinal, um veterano da pílula da seita Lin Tian. Desfazê-lo não é uma boa coisa para a seita Lin Tian. A jovem provavelmente ficará na seita Lin Tian por muito tempo. O cultivo dela não pode ficar sem pílulas, então, vá e pegue uma cópia da herança de alquimia de 9º grau, providencie para que a jovem a obtenha de perto. Zhao Xuan tocou seu cavanhaque, e disse como um conselheiro, sem problemas. O Dalan acenou com a cabeça, a herança de alquimia de 9º grau, é a herança de nível superior no reino Zenvu. É muito difícil para os outros conseguirem, para ele, é apenas uma questão de uma palavra. Em pouco tempo, Lin Yu levou a pequena Minjiu de volta para a seita Lin Tian. Lin Yu, você não queria comer o frango Fenglin que a seita cria? Vou comprar 2. O que acha de comermos frango Fenglin hoje? Ah, sim, sim. Ao ouvir falar de frango Fenglin, os olhos da pequena Minjiu brilharam imediatamente. Este tipo de frango é considerado uma ave espiritual de 4º grau porque tem um traço de sangue de fênix em seu corpo. É muito adequado para cultivadores nos reinos Núcleo Dourado e Origem, e o frango Fenglin é uma ave espiritual única da seita Lin Tian. O preço não é barato. Lin Yu sabe que a pequena Minjiu sempre quis comer frango Fenglin, mas o preço do frango Fenglin a deixa apertada. Afinal, ela sempre quis comprar artefatos espirituais da transformação divina para avançar para o reino da transformação divina. Hoje, a pequena Minjiu, mesmo que ela tenha que esvaziar toda a família, Lin Yu ainda compraria 2 para dar à pequena Minjiu, sem se importar com quão ruins fossem os produtos. Espere aqui, eu vou comprar agora. Depois que Lin Yu terminou de falar, seu corpo se transformou em um raio de luz e desapareceu no horizonte. Em apenas um momento, ela voltou com 2 frangos Fenglin. Mestre, é tão bom! Olhando para os 2 frangos Fenglin, pequena Minjiu ficou com água na boca. Espere obedientemente. Mestre vai fazer para você. Lin Yu riu e imediatamente colocou os 2 frangos Fenglin para cozinhar. Mestre, você já viu um frango de 3 patas? Pequena Minjiu agachou-se na panela grande para acender o fogo e disse enquanto mexia o fogo sob a panela. Frango de 3 patas? Lin Yu ficou confusa depois de ouvir isso. Como pode haver um frango de 3 patas no mundo? Existe. Meu pai cria galinhas de 3 patas. Papai disse que ele mesmo as cultivou. Essas galinhas são tão deliciosas. Enquanto falava, ela revelou uma expressão de um pequeno gato guloso. Sério? Lin Yu ficou muito surpresa. Cultivando há centenas de anos, esta foi realmente a primeira vez que ela ouviu falar de um frango de 3 patas. Sim, mestre, espere até que tenhamos tempo, vá para minha casa. Eu vou pedir para meu pai fazer um frango de 3 patas para você comer, é tão delicioso. Mal sabia ela que estava sempre secretamente responsável por protegê-la. O rosto de Zhao Xun estava cheio de uma expressão complicada. Lá no mestre, realmente existem galinhas de 3 patas, mas não são galinhas, mas sim corvos dourados de 3 patas. Eles foram especialmente capturados do reino divino pelo mestre. Bom, que tal irmos para sua casa depois que você sair do reino inverso de Qinjun? Lin Yu respondeu gentilmente ao ouvir isso. Sim, quando chegar a hora, não só pedirei ao meu pai para fazer um frango de 3 patas para você comer, mas também pedirei ao meu pai para cozinhar peixe para você comer. O peixe que meu pai cria também é muito delicioso. Depois de ouvir isso, a expressão no rosto de Zhao Xuan, que estava escondido nas sombras, tornou-se ainda mais inexplicável. Eu realmente crio peixes, mas não são peixes, mas sim as lendas. Besta divina Kung Fu. Ela não esperava que a pequena Minjiu não só quisesse levar Lin Yu para comer a ave dourada de 3 patas, mas também comer Kung Fu. Senhorita, isso não pode ser comido. Logo, a noite envolveu todos em Vu. Zhao Xuan viu a pequena Minjiu já adormecida.
Sua figura desapareceu na noite. Minha tarefa para ela era proteger a pequena Mingyue secretamente durante o dia e relatar a situação à noite. Em um piscar de olhos, Zhao Xuan retornou à mansão Su na Vila Chan. Como foi? Tudo foi arranjado? Eu perguntei com uma expressão calma enquanto segurava um cachorrinho branco. Zhao Xuan hesitou primeiro e olhou para o cachorrinho branco com apreensão. O cachorrinho branco é o da baia na boca da pequena Mingyue, que a pequena Mingyue trouxe. Originalmente, era apenas um lobo branco, uma besta demoníaca de rank 2 equivalente a um cultivador da fundação da raça humana. Mas sob a minha alimentação, ele já se transformou em uma besta divina Baizé. Tudo foi arranjado. No entanto, a senhorita disse que, após o fim do reino secreto da nuvem azul, ela trará o mestre Qi para visitar. E quer que você a sirva com a ave dourada de 3 patas e com voo para comer. O eunuco Zhao Xuan disse calmamente. Assim que as palavras foram ditas, minha mão que estava acariciando Dabai parou instantaneamente. Kun Vu foi capturado com dificuldade pelo velho pai do reino divino. Esqueça. Matar 2 para comer é matar 2 para comer. No máximo, irei ao reino divino para capturar mais alguns. Eu murmurei para mim mesmo. E balancei a cabeça calmamente. Não importa. Zhao Xuan sentiu um forte ciúme em seu coração. 2 frangos Fengling podem ser trocados por uma refeição com ave dourada de 3 patas e com Vu. Isso é ainda mais lucrativo do que encontrar um tesouro ao sair. Senhor, há mais uma coisa. Zhao Xuan recuperou seus pensamentos e falou novamente, contando a história do ancião Wang em detalhes. Bom, vocês fizeram um ótimo trabalho. Ainda há 2 ovos de ave dourada de 3 patas. Você e o catador de esterco receberão um cada. Isso é uma recompensa para vocês. Muito obrigado, senhor. Zhao Xuan ficou extremamente animado ao ouvir. Embora os ovos da ave dourada de 3 patas não sejam tão bons quanto uma ave adulta, seu valor ainda é aterrorizante. Se forem usados como recursos de cultivo e refinados, seu cultivo certamente avançará ainda mais. Se fosse tratado como uma besta divina guardiã do clã e eclodido, seria suficiente para proteger sua família por milhões de anos. Afinal, a Casa Dourada das 3 raças possui o sangue de uma besta divina. Contanto que não morra prematuramente, poderá se tornar uma existência terrível no futuro. Isto é o que vocês merecem. Sou uma pessoa que recompensa e pune claramente. O ovo da Casa Dourada está no galinheiro. Podem pegá-lo vocês mesmos. Eu balancei minhas mãos. Não me importo. 2 ovos da Casa Dourada para mim. São apenas algo dispensável. Sim, Zhao Xuan respeitosamente. Depois de responder, ele saiu da sala. Como foi? O adulto não ficou zangado, certo? O Dalan, que estava esperando ansiosamente do lado de fora, apressou-se em perguntar quando viu. Não. Você fez um bom trabalho. O adulto nos recompensou com um ovo da Casa Dourada a cada. Zhao Xuan sorriu abertamente e disse. A brisa fresca passou e os dias e as noites mudaram. Um mês se passou em paz. Mestre, você avançou? Olhando para Ling Yu, que havia retornado do lado de fora, Xiao Mingyue perguntou ansiosamente. Sim, Ling Yu assentiu pesadamente. Enquanto falava, uma aura extremamente aterrorizante explodiu de seu corpo. Ele já havia usado o chá da iluminação de grau superior para avançar com sucesso para o reino da transformação divina. Ótimo! O mestre é incrível. Xiao Mingyue dançou de alegria. Ainda tenho que agradecer pelo seu chá da iluminação de grau superior. Amanhã é o dia da abertura do reino inverso de Qinjun. Primeiro, peça ao mestre da seita para se tornar um ancião supremo e, então, eu pessoalmente levarei você para o reino inverso de Qinjun. Você não gostou de uma besta de estimação raposa escamosa antes? Quando sairmos do reino inverso de Qinjun, eu pessoalmente levarei você para capturá-la. Xiao Mingyue ficou ainda mais animada depois de ouvir isso. Ela assentiu apressadamente e disse, obrigado, mestre. Depois de dizer isso, seu corpo pequeno se atirou nos braços de Ling Yu. Garota boba. Ling Yu sorriu gentilmente e estendeu a mão para abraçá-la suavemente. Depois de conversar com ela um pouco mais, ela foi direto para o salão do mestre da seita. Em breve, ela chegou ao salão do mestre da seita, mas o que a surpreendeu foi que o ancião Wang também estava lá. O que você disse? Você não consegue mais refinar pílulas. Acabei de chegar ao salão do mestre da seita. Ling Yu ouviu a voz chocada do mestre da seita, Ling Yundong-ren. Não consigo mais refinar pílulas. Ling Yu ficou ligeiramente atordoado e seus olhos involuntariamente pousaram no ancião Wang. Sim, mestre da seita. Eu não sei o que aconteceu.
Contanto que eu abra o forno para refinar pílulas agora, todo o meu corpo sente uma dor excruciante. O ancião Wang deixou sua cabeça cair e ficou no centro do salão com o rosto abatido desde que voltou do leilão. Ela só queria praticar alquimia diligentemente para persuadir todos os anciãos supremos com pílulas, e assim, conquistar o domínio espiritual. Inesperadamente, ela sentia dores no corpo ao praticar alquimia, como se vermes estivessem perfurando sua medula óssea. Ela também procurou pessoas para ver o que estava acontecendo, mas ninguém conseguiu descobrir qual era o problema. Como você? Daoísta Lin Jun olhou para o ancião Wang e, por um momento, não soube o que dizer. Mohan, ela virou a cabeça e não pôde deixar de arregalar os olhos ao ver o domínio espiritual. Domínio espiritual? Você alcançou o reino da transformação divina? Como mestre da seita, da última vez você obteve o chá da iluminação de grau superior. Eu me retirei para cultivar e hoje avancei com sucesso para a transformação divina, enfrentando o olhar do daoísta Lin Jun. Lin Jiu retornou calmamente. Bom. Assim, minha seita Lin Tian. Tem outro especialista na transformação divina. A partir de hoje, você será promovido a o quinto ancião supremo da seita Lin Tian, com o título de monarca daoísta Xianin. Muito obrigado, mestre da seita. Lin Jiu assentiu e continuou a dizer, mestre da seita, amanhã é o dia em que o reino secreto de Qinjun será aberto. Eu gostaria de ser o representante. Representante? Monarca daoísta Xianin? Você é um cultivador do reino da transformação divina e também um ancião supremo. Deixar você fazer isso não é muito razoável. Daoísta Lin Jun franziu ligeiramente a testa. Geralmente, esse tipo de coisa é representado por um cultivador do núcleo dourado, mas logo ele reagiu e perguntou, mas seu discípulo também vai? Lin Jiu assentiu. Sim. Então, amanhã você será o representante. Daoísta Lin Jun assentiu imediatamente quando viu isso. Muito obrigado, mestre da seita, por realizar meu desejo. Lin Jiu juntou as mãos e retornou. Não há problema. Daoísta Lin Jun acenou com a mão. Isso é apenas uma pequena questão. A verdadeira grande questão agora é o ancião Wang. Você realmente não pode mais praticar alquimia? Ele olhou para o ancião Wang com a testa franzida. Mestre da seita, eu realmente não posso mais praticar alquimia. O ancião Wang disse com uma expressão amarga. Seu maior uso é praticar alquimia. Se ele não puder mais praticar alquimia no futuro, então ele só pode ser um ancião comum na seita Lin Tian. O que exatamente está acontecendo com você? Daoísta Lin Jun perguntou. Se o ancião Wang não puder praticar alquimia, como os cultivadores do reino da transformação divina da seita Lin Tian se cultivarão no futuro? Ir comprar pílulas. Todas as principais forças consideram as pílulas sem classificação como tesouros. Quem as compraria? Mestre da seita. Eu suspeito que foi o Dalan, o deus da faca, quem fez isso. O ancião Wang disse cerrando os dentes depois de um momento de preocupação. O quê? Assim que essas palavras foram ditas, as expressões de daoísta Lin Jun e Lin Jiu mudaram ligeiramente. Ancião Wang, você pode comer qualquer coisa, mas não diga bobagens. O daoísta Lin Jun imediatamente ficou sombrio. Alguém cruel como o Dalan faria se comportar como um neto. Como um especialista assim o atacaria? A única razão é o ancião Wang, o mestre da seita, que está cultivando. Antes, eu fui com o ancião Ling ao leilão do chá da iluminação Jiping. No caminho de volta, encontramos Wu Dalan. Ele uma vez agiu contra mim. Depois disso, toda vez que refino pílulas, sinto dores excruciantes por todo o meu corpo. Este velho não consegue entender. Se não foi ele, quem mais poderia ser? O ancião Wang disse com uma cara amarga, irritado e impotente. Isso nunca aconteceu antes. Aconteceu depois que encontrei o Dalan. Se não foi o Dalan, quem mais poderia ser? Depois de ouvir a declaração, o daoísta Lin Jun perguntou curiosamente, por que o Sênior Wu agiu contra você? Você o desafiou de alguma forma? A expressão do ancião Wang tornou-se complicada. A raiva, a impotência e, mais ainda, há algo difícil de dizer. Mestre da seita, eu sei. Vendo que o ancião Wang estava envergonhado de dizer, Lin Jiuan continuou. Naquele dia, o ancião Wang estava vestindo um manto de cabelo da mesma cor que o Sênior Wu. O Sênior Wu sentiu que o cultivo do ancião Wang não era digno de usar um manto de cabelo da mesma cor que ele, então ele ensinou uma lição ao ancião Wang, e também a coroa de cabelo. O estilo da coroa de cabelo usada pelo ancião Wang era muito semelhante ao do Sênior Wu. O daoísta Lin Jun ficou chocado ao ouvir isso. Existem milhões de razões para bater em alguém,
mas essa é a primeira vez que ele ouve uma razão como essa. Mas isso está de acordo com a natureza imprevisível de Wu Dalan. Mestre da seita, você vai me defender? O ancião Wang disse com uma cara amarga. Defender o seu traseiro. O daoísta Lin Jun revirou os olhos ao ouvir isso. Embora ele seja o mestre da seita Lin Tian, seu cultivo está apenas no auge do reino da transformação divina. Ir encontrar um especialista incomparável como o Dalan para causar problemas? Você está brincando, Wang Youxin. Você só pode culpar a si mesmo por usar um manto de cabelo da mesma cor que o Sênior Wu. O daoísta Lin Jun repreendeu. O ancião Wang se sentiu deprimido ao ouvir isso. Eu posso ser culpado? Como eu saberia que um dia causaria problemas por causa da cor do meu manto de cabelo? Mestre da seita, não consigo refinar pílulas. No futuro, de onde você e os outros anciãos supremos conseguirão pílulas? O daoísta Lin Jun bufou friamente ao ouvir isso. Você está me ameaçando? De onde o supremo ancião tiraria pílulas? O daoísta Lin Jun bufou friamente depois de ouvir. Você está me ameaçando de novo? Não. Wang Youxin balançou a cabeça apressadamente, mas todos podiam ouvir sua intenção de ameaça. Você pode se retirar primeiro. Vou pensar em uma solução. O taoísta Lin Jun disse impotente. Sempre suspiro. Wang Youxin é realmente indispensável para toda a seita Lin Tian. Se não houver pílulas, a diferença entre a seita Lin Tian e outras forças aumentará gradualmente. Este declínio e crescimento pode muito bem levar a uma crise de extermínio. Sim, Wang Youxin ouviu. As palavras do taoísta Lin Jun deram um suspiro de alívio. Depois de terminar de falar, ele olhou para. Depois que Lin Yi o desejou, ele se retirou do salão principal da seita. Ancião Lin, você também pode se retirar. O taoísta Lin Jun disse novamente a. Lin Yi abriu a boca. Lin Yi respondeu e se virou para sair. Em um momento, ele retornou ao pico Qinglin. Lin Yi, o mestre da seita já concordou que Lin Yi será levado por mim. Pausa. Ele abriu a boca para Xiao Mingjiu. Havia um sorriso gentil em seu rosto. Ok, Xiao Mingjiu assentiu feliz. Apenas por um momento, ele notou a carranca entre as sobrancelhas de Lin Yi. Mestre, você parece infeliz. Aconteceu alguma coisa? Acabei de conhecer o ancião Wang no salão principal da seita. Ele não poderá mais fazer alquimia no futuro. É equivalente a ser desperdiçado. Lin Yi não escondeu e disse francamente. Mestre, isso não é uma coisa boa? Desta forma, aquele velho mal nunca mais poderá forçar a irmã mais velha e eles. Depois que Xiao Mingjiu terminou de ouvir, havia uma expressão de alegria em seu rosto. Lin Yi. É realmente uma coisa que vale a pena comemorar, mas a identidade do ancião Wang é especial. Se ele não puder mais fazer alquimia no futuro, a alquimia dentro da seita ficará paralisada. Se não for resolvida, grandes coisas acontecerão com a seita. Lin Yi suspirou, abrindo a boca um pouco impotente. Xiao Mingjiu assentiu percebendo depois de ouvir. Depois de pensar por um momento, ele continuou. Não posso deixar aquele velho mal ensinar alquimia a outras pessoas? Outras pessoas aprenderem alquimia não seria suficiente? Lin Yi ouviu as palavras e um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Lin Yi, a herança da alquimia é a raiz da vida de todo alquimista. Se Wang Youxin entregasse a herança da alquimia, eu já teria soltado fogos de artifício para comemorar. O velho mal não consegue refinar pílulas sozinho e ainda não ensina aos outros. Xiao Mingjiu abriu a boca um pouco emburrada. Mestre, não pode ir procurar outras heranças de alquimia? É muito difícil. A menos que você encontre um alquimista malfeitor para agir, e também deve ser uma herança de alquimista sem confiança e sem dependência. Mas não se preocupe, farei o possível para satisfazer o seu consumo diário de pílulas, independentemente do que aconteça. O tempo passou, e o segundo dia chegou num piscar de olhos. Lin Yi levou Xiao Mingjiu ao salão do Lorde da Seita. Neste momento, havia duas pessoas no salão do Lorde da Seita. Uma era o Lorde da Seita, Lin Yi Dao Ren, e a outra era Lin Tian. Xiao Mingjiu, saúda o tio mestre da seita. Vendo Lin Yi Dao Ren, Xiao Mingjiu disse de uma forma muito educada. Lin Yi é muito obediente. Lin Yi Dao Ren sorriu e acenou com a cabeça. Depois que ele terminou de falar, ele olhou para Lin Yi novamente. Ancião Ling, confio este meu filho rebelde a você. Enquanto falava, ele empurrou o menino ao lado dele para frente. O menino se chamava Lin Tian. Ele era o único herdeiro de Lin Yi Dao Ren. Saudações ao ancião Ling, saudações à irmã Júnior. E Lin Tian educadamente prestou homenagem a Lin Yi e Xiao Mingjiu. Ling Tian, não precisa de tanta formalidade, vamos. Depois que Lin Yi terminou de falar,
Ele invocou seu exame preliminar e, com Xiaomingjiu e Yelintian, foi direto para o reino secreto de Qinjun. Mestre, ele é tão bonito, parece uma boneca de porcelana. Xiaomingjiu abraçou a coxa de Ling Yun. Enquanto olhava para Yelintian, que estava parado na frente dela, e disse baixinho, eu posso me casar com ele no futuro. O quê? Ling Yun ficou pasmo quando ouviu isso. Menina tola, que bobagem você está dizendo? Zhao Xuan, que estava seguindo secretamente o tempo todo, também ficou pasmo. Zhao Xuan olhou para Xiaomingjiu e depois para Yelintian. Seu coração estava cheio de sorrisos amargos. Senhorita, você não pode dizer essas coisas. Se o adulto descobrir, temo que sua grande espada não possa ser segurada. Mestre, ele é bonito. Eu posso me casar com ele. O mestre também é bonito. Eu também quero me casar com o mestre. Xiaomingjiu sorriu e disse novamente. Ling Yu imediatamente sorriu. Você ainda é pequena. Você saberá quando crescer. Mestre, eu não sou pequena. Já tenho 6 anos. Xiaomingjiu rebateu com alguma insatisfação. Em meio às risadas de um grande e um pequeno, eles logo chegaram ao lugar onde o reino secreto de Qinjun está localizado, que é uma floresta de árvores antigas imponentes. Saudações ao ancião Ling. Saudações ao ancião Ling. Quando Ling Yu chegou com Xiaomingjiu e Yelintian na entrada do reino secreto de Qinjun, outras forças começaram a cumprimentar. O domínio ocidental do mundo Zenvu é tão grande que se houver qualquer movimento em qualquer família, outras forças poderão saber sobre a questão da invasão de Ling Yu no reino da transformação divina. As forças com rostos e nomes no domínio ocidental sabem. Ling Yu respondeu com um sorriso e então levou Xiaomingjiu, caindo no chão com Yelintian, esperando silenciosamente pela abertura do reino secreto de Qinjun. Por que você não fala? Xiaomingjiu senta-se ao lado de Ling Yun, olhando para Yelintian, taciturno, perguntando. Você é tão bonito. Que tal eu me casar com você no futuro? Uma frase deixou Yelintian diretamente extremamente envergonhado, olhando para Ling Yun com um rosto cheio de constrangimento. Por que você não fala? Você não gosta de mim? Xiaomingjiu viu Yelintian parado ali, estúpido e sem responder, perguntando incessantemente. Não, não. O rostinho de Yelintian estava vermelho, balançando a cabeça como uma maçã. Então você gosta de mim? Eu me casarei com você no futuro. Xiaomingjiu sorriu depois de ouvir. Zhao Xuanwen, que estava escondido no escuro, tinha um sorriso amargo no rosto. Meu pequeno ancestral, não diga mais nada. A faca do adulto realmente não pode ser segurada. Ele olhou para o reino secreto de Qinjun, que ainda não havia sido aberto, e de repente falou sobre um pedaço de papel. Eu vi um raio de luz que ninguém conseguia ver entrando no reino secreto de Qinjun. No momento seguinte, uma onda de ar semelhante a uma onda se espalhou no ar. Em seguida, um vórtice apareceu no vazio. Pessoas de todas as forças. Gradualmente todos estavam discutindo. Caramba, o reino secreto de Qinjun está aberto? Não deveria. Calculando o tempo, ainda faltam pelo menos meia hora para abrir. Não importa, discípulos da seita Baiua, ouçam a ordem e entrem rapidamente. Discípulos do pavilhão Qinfen, ouçam a ordem e entrem rapidamente. Pessoas de todas as grandes forças. Reagindo, eles deram ordens um após o outro. Apenas em um instante, a cena original ainda era relativamente. A cena pacífica instantaneamente se transformou em um caos. Uma criança após a outra explodiu. Com uma velocidade terrível, correndo para o vórtice. Cada nível de cultivo não é baixo. Lin Yujian virou a cabeça e encarou Xiaomingjiu e Yelintian. Sim, Xiaomingjiu assentiu obedientemente. Depois de falar, ela pegou a mão de Yelintian. Ele voou em direção ao vórtice sem dar a Yelintian a chance de falar. Zhao Xuanwen, escondido no escuro. Xiaomingjiu entrou no reino secreto de Qinjun e silenciosamente pegou um uniforme de comunicação. Tenha cuidado, a jovem entrou no reino secreto de Qinjun. Onde está aquele idiota? Xiaomingjiu examina o ambiente desconhecido ao redor. Ela murmura para si mesma, enquanto está em uma floresta. Mestre disse que reinos secretos frequentemente têm portais de teletransporte. Então eu mesma vou procurar tesouros. Não andou muito quando um rugido de besta. De repente soou. Nos olhos de Xiaomingjiu, ela parou e olhou, uma expressão de alegria aparecendo imediatamente em seu rosto. Viu-se ao longe uma pequena raposa branca e fofa, uma pequena raposa. Xiaomingjiu ficou imediatamente encantada, era aquela que ela não conseguiu pegar antes. Depois de dizer isso, o poder espiritual em seu corpo girou, explodindo e atacando aquela pequena raposa.
Vendo Xiao Minjiu correndo, o poder demoníaco de toda a pequena raposa girou. Ela virou a cabeça e fugiu. Seu cultivo não era tão bom quanto o de Xiao Minjiu. Ela era apenas uma besta demoníaca de nível 2 intermediário. Pequena raposa, não fuja! Xiao Minjiu gritou enquanto perseguia desesperadamente. Desta vez, eu definitivamente vou te pegar. Observando Xiao Minjiu se aproximando cada vez mais, um lampejo de astúcia brilhou nos olhos da pequena raposa branca. O poder demoníaco em seu corpo girou freneticamente, aumentando sua velocidade ainda mais. No momento seguinte, pará! Um som abafado soou. A pequena raposa branca não prestou atenção. Na verdade, ela bateu diretamente em uma árvore antiga e desmaiou instantaneamente. Xiao Minjiu ficou imediatamente muito feliz. Apressadamente se agachou e a pegou. Raposa boba, de agora em diante você será meu animal espiritual. Depois de dizer isso, ela imediatamente forçou a saída de sangue essencial e enganou a raposa de 9 caudas. Ela não esperava que fosse tão fácil de pegar. Você é tão boba. Após o sucesso do contrato, Xiao Minjiu massageava continuamente o pelo da raposa de 9 caudas, seu rostinho cheio de sorrisos, mas ela não pensou. Como uma besta demoníaca de nível 2 intermediário cometeria um erro tão básico de não prestar atenção no caminho à frente? E desmaiaria diretamente por bater em uma árvore antiga? Não muito tempo depois, a raposa demoníaca de 9 caudas acordou nos braços de Xiao Minjiu. Para ser preciso, quando o tempo estava quase acabando, ela parou de fingir estar desmaiada. Pequena raposa, você acordou? De agora em diante, você será meu animal espiritual. Não se preocupe, eu vou cuidar bem de você. Xiao Minjiu disse, tocando pelo macio da raposa demoníaca de 9 caudas. A raposa demoníaca de 9 caudas soltou um grito infantil. Sobre o chefe do clã da raposa de 9 caudas ter encontrado seu ancestral, ele naturalmente contou a ela. Ela não esperava. Zenvu realmente tem uma grande potência de nível superior, e a filha da grande potência se apaixonou por ele. Depois de pesar os prós e contras, ela obedeceu aos arranjos e se ofereceu para ser o animal de estimação espiritual de Xiao Minjiu. Afinal, é melhor ter uma árvore grande para se apoiar, do que tentar sobreviver com o dobro do esforço. Você é fofa e branca, então vou te chamar de Xiaobai no futuro. Xiao Minjiu disse enquanto esfregava as orelhas da raposa imortal de 9 caudas. A raposa imortal de 9 caudas ficou atordoada no local depois de ouvir isso. Ela tem o sangue da raposa imortal de 9 caudas. Se ela não morrer prematuramente, ela certamente crescerá e se tornará uma besta imortal. Essa é uma existência aterrorizante que transcende a raça humana e pode ser considerada uma potência. Você realmente escolheu um nome tão vulgar. A raposa imortal de 9 caudas pensou e gritou 2 vezes para protestar. É agradável? Eu também acho esse nome agradável. Vou te chamar de Xiaobai no futuro. Xiao Minjiu sorriu e disse. A raposa imortal de 9 caudas ficou sem palavras por um tempo. Deixe Xiaobai ser Xiaobai. Ela admitiu a derrota no local. Diante do Xiao Minjiu e com um histórico aterrorizante, ela teve que obedecer. Xiaobai, você tem alguma habilidade especial? Xiao Minjiu perguntou de repente enquanto olhava para a raposa. Xiaobai imediatamente respondeu com um grito. Ela tem o sangue da raposa imortal de 9 caudas, e naturalmente, tem uma afinidade especial com as ervas espirituais. Ela pode sentir a direção das ervas espirituais à distância. Eu também posso encontrar ervas espirituais. Isso é ótimo. Xiaobai, olhe onde ela tem ervas espirituais. Vamos encontrar ervas espirituais. Xiao Minjiu bateu palmas animadamente depois de ouvir isso. Xiaobai acenou com a cabeça. Ela fechou os olhos e sentiu cuidadosamente por um momento, e então correu imediatamente para a esquerda. Xiaobai, espere por mim. Xiao Minjiu a seguiu apressadamente quando viu isso. Uma pessoa e uma raposa estavam correndo na antiga floresta. De repente, 2 sons ensurdecedores entraram nos ouvidos de Xiao Minjiu. Xiaobai, não se mova. A expressão de Xiao Minjiu mudou ligeiramente. Ela imediatamente conteve sua respiração e abraçou Xiaobai em seus braços. Xiaobai olhou para ela em dúvida. Seus olhos sábios estavam cheios de confusão. Outros não sabem, mas ela sabe muito bem que os 5 grandes lobos já entraram com antecedência no reino secreto de Qinjun e cumprimentaram todos os demônios. Ninguém pode tocar em um único fio de cabelo de Xiao Minjiu. Então, agora todo o reino secreto de Qinjun é equivalente ao jardim dos fundos de Xiao Minjiu. Se ela se apaixonar pela erva espiritual guardada por um certo demônio, ela pode simplesmente roubá-la.
Não há necessidade de se preocupar com ataques de demônios, porque agora todos os demônios no reino secreto de Kinjun já foram subjugados pelos 5 grandes lobos. Quanto àqueles que não obedecem, eles já se tornaram as almas mortas sob as espadas dos 5 grandes lobos. Ela não entende do que Xiao Mingyu e tem medo. A jovem senhorita não conhece sua identidade. O mestre quer treiná-la. Você entende? Justamente quando Xiaobai estava confusa, a voz dos 5 grandes lobos de repente soou em sua mente. Xiaobai, o que há de errado com você? Percebendo sua normalidade, Xiao Mingyu perguntou inexplicavelmente enquanto olhava cautelosamente para a frente. Xiaobai respondeu no local. Olhando cuidadosamente para a frente, Xiao Mingyu perguntou perplexa, e Xiaobai respondeu imediatamente. Embora não possa falar, Xiao Mingyu, que fez um pacto com ela, pode entender o que ela quer dizer. Não tenha medo, Xiaobai, contanto que nos escondamos bem, os monstros não nos encontrarão. Vamos dar uma olhada. Depois que Xiao Mingyu terminou de falar, ela se arriscou e foi cuidadosamente para a frente. Depois de um tempo, ela viu 2 monstros enormes. Era uma cobra gigante e um lagarto. A cobra gigante estava tremendo e era muito bonita. O lagarto era marrom acinzentado. Neste momento, 2 cobras gigantes aterrorizantes estavam lá. Cada colisão causava rachaduras no chão e árvores antigas quebrando. É a cobra espiritual de gelo e o lagarto da rocha espessa. O mestre me disse que esses 2 monstros são linhagens de 4ª ordem. Xiao Mingyu abraçou Xiaobai e se escondeu atrás de uma árvore antiga e olhou para longe. Xiaobai gentilmente chamou e assentiu, então estendeu suas garras e apontou para o lago abaixo dos 2 monstros. Seguindo suas garras peludas, havia uma flor de lótus florescendo no lago entre seus dedos. A flor de lótus era como uma arca, flutuando no centro do lago, não afetada pela batalha entre os 2 monstros. Na verdade, é o remédio espiritual de 4º grau, Lótus Demônio de Jade. Xiao Mingyu olhou para a flor de lótus radiante. Sua respiração ficou um pouco apressada. Se eu pudesse pegar o Lótus Demônio de Jade, poderia pedir a um alquimista para refiná-lo em uma pílula do espírito demoníaco. Então, com certeza, posso deixar você avançar para um monstro de 3ª ordem. Xiaobai, que estava encolhido em seus braços, assentiu. Xiao Mingyu não disse nada de errado. Ela até queria explicar a Xiao Mingyu que não precisava mais de um monstro. Basta ir e pegá-lo, mas pensando que os 5 grandes lobos estão no escuro, ela não teve coragem de falar. Nesse momento, os corpos dos 2 monstros que estavam em batalha pararam de repente. Então os 2 continuaram a lutar, mas o campo de batalha estava longe de onde o Lótus Demônio de Jade estava localizado. Em apenas um momento, os 2 monstros já estavam localizado a 5 milhas de distância do Lótus Demônio de Jade. Xiaobai, nossa chance chegou. Vamos pegar o Lótus Demônio de Jade sorrateiramente. Depois de terminar de falar, o poder espiritual em seu corpo explodiu e correu em direção a Yulia em uma velocidade muito aterrorizante. Não só isso, ela continuou a dizer em sua boca, não me veja, não me veja. Xiaobai, que estava encolhido em seus braços, não pôde deixar de rir ao ouvir isso. Ela sabia que os 2 monstros estavam lutando cada vez mais longe. Certamente foram os 5 grandes lobos operando no escuro. Quanto a não ser visto, a percepção e a atmosfera dos monstros são extremamente aterrorizantes. O cultivo de Xiao Mingyu está no reino do espírito essencial, e o poder espiritual e a atmosfera são poderosos e aterrorizantes. Obviamente, Bingling de Mangjian ou Yanxi conseguiria sentir. As 2 bestas demoníacas lutando a 5 li de distância olharam para ela no momento em que Xiao Mingyu correu para fora. Só que as 2 bestas demoníacas não fizeram nenhum movimento e continuaram a lutar. Não havia jeito. Essa pequena ancestral, nenhuma das 2 podia provocar. Mesmo se vissem, tinham que fingir que não viram nada. Afinal, o casaco de faca dos 5 grandes lobos estava pendurado sobre suas cabeças. Depois de 3 riachos, Xiao Mingyu já estava abraçando Xiaobai no centro do lago. Ela jogou a lótus demoníaca com entusiasmo, e então, sem parar, correu para longe. Nós conseguimos! Xiao Mingyu correu. Enquanto gargalhava, Bingling de Mangjian ou Yanxi, que estava lutando, parou quando viu isso. Olhando para Xiao Mingyu, que corria mais rápido que um coelho, com poeira voando atrás dela, os cantos da boca das 2 bestas demoníacas se contraíram violentamente. Pequena ancestral, realmente não há necessidade. Mesmo se você corresse até nós, teríamos que fingir que não vemos nada. Do outro lado, depois de correr loucamente por um quarto de hora,
Xiao mengiu e se atreveu a parar. Ótimo, Xiaobai, eles não nos perseguiram. Xiaobai assentiu levemente, mas secretamente sorriu amargamente. Como as duas bestas demoníacas ousariam persegui-la? Se tivessem alguma intenção de perseguir, seriam mortas ali mesmo. Depressa, sinta. Onde há mais remédios espirituais? Vamos coletar mais remédios espirituais e trazer de volta. Xiao mengiu e olhou para Xiaobai. E sorriu para sua aparência adorável. Xiaobai assentiu pesadamente ao ouvir isso e começou a fechar os olhos para sentir. Depois de um tempo, ele encontrou uma direção e correu para lá. Xiao mengiu e o seguiu cegamente sem hesitar. Em pouco tempo, os dois chegaram a um vale. Na parede de pedra mais interna do vale, estava crescendo uma pequena árvore da altura de uma pessoa. Na pequena árvore estavam pendurados alguns frutos vermelhos. O fruto tinha o tamanho de um punho e sua forma era como a de um bebê humano. Na verdade, são frutos da águia de sangue. O mestre me disse que o fruto da águia de sangue é o material para refinar o elixir da águia radiante. Ele também me instruiu especificamente que, se eu encontrar o fruto da águia de sangue, eu devo pegá-lo. Olhando para o fruto que parecia um bebê humano, Xiao mengiu e disse animada. Xiaobai, em seus braços, assentiu levemente. Então, ele estendeu suas garras peludas e apontou para vários lugares no vale. Na verdade, há tantas pessoas. Xiao mengiu e seguiu suas garras e olhou, mas então perguntou confusa. Por que Xiaobai não viu a besta guardiã? Enquanto falava, seus olhos varriam continuamente os arredores da fruta da águia de sangue. Depois de ouvir o chamado de Qingin, Xiaobai apontou para uma direção. Onde ele apontou? Na verdade, havia uma pedra enorme, coberta de musgo, como se existisse há inúmeras eras. Após examinar a pedra gigante por um momento, Xiao mengiu e ficou um pouco surpresa. Na verdade, era uma tartaruga de rocha azul. A tartaruga de rocha azul tem um traço da linhagem da tartaruga baladora do céu em seu corpo, então a tartaruga de rocha azul é uma linhagem de sexta ordem. Esta já está infinitamente próxima da quarta ordem. A expressão de Xiao mengiu era um pouco feia. Uma besta demoníaca de quarta ordem é equivalente ao quarto reino da raça humana, o reino da alma nascente. Em outras palavras, a besta demoníaca guardiã da fruta da águia de sangue é equivalente a um cultivador humano no estágio final do núcleo dourado. É muito improvável querer pegar a fruta da águia de sangue sob a proteção de tal besta demoníaca. O que Xiaobai deve fazer para conseguir a fruta da águia de sangue? Xiao mengiu e coçou a cabeça, pensando. Seu cultivo atual já atingiu. O estágio intermediário do núcleo dourado não está longe do reino da alma nascente. Ele realmente deseja muito esta fruta da águia de sangue. Xiaobai soltou 2 chamados e teve uma ideia. Isso pode funcionar? Xiao mengiu e ficou visivelmente atordoado depois de ouvir. Ele entendeu o que Xiaobai queria dizer. A tartaruga de rocha azul está dormindo agora, então ele pode pegar a fruta da águia de sangue sorrateiramente. Mas este método não parece confiável de jeito nenhum. Xiaobai chamou 2 vezes novamente, dando um olhar de certeza de que funcionaria. O mestre realmente disse uma vez que bestas demoníacas do tipo tartaruga gostam de dormir, e dormem profundamente. Então eu vou tentar. Xiao mengiu e tocou seu queixo, assentindo e decidindo. Xiaobai naturalmente apoiou isso. Se ele não pudesse se transformar no resultado, ele teria ido pegar a fruta da águia de sangue abertamente. Assim que disse, ele fez. Xiao mengiu e conteve sua respiração. E pegou um talismã para colar em seu corpo. Então, ele sorrateiramente foi em direção à fruta da águia de sangue. Suas ações instantaneamente fizeram aquelas pessoas escondidas olharem boquiabertos. Que guerreiro de que família é tão feroz? Ir pegar a fruta da águia de sangue assim é o mesmo que procurar a morte. Aquela tartaruga de rocha azul é uma besta demoníaca de quarta ordem no estágio final. Sua percepção é muito terrível. Logo, Xiao mengiu e já havia chegado na frente da tartaruga de rocha azul. Seu pequeno coração estava batendo forte. Neste momento, a tartaruga de rocha azul pareceu perceber algo e de repente abriu os olhos. Suas pupilas gigantes formaram um contraste marcante com Xiao mengiu. Vendo a tartaruga de rocha azul abrir os olhos, o rosto de Xiao mengiu empalideceu de medo no local. Aqueles caras escondidos na escuridão viram isso, e expressões engraçadas apareceram em seus rostos. Um tolo estúpido e imprudente. Quanto a Xiao mengiu, ele sentiu que estava prestes a morrer. Pai, eu não posso te levar para encontrar minha mãe. Mas assim que ele pensou que estava prestes a morrer, viu a tartaruga de rocha azul olhando ao redor, e então seus olhos brilharam com intenção assassina.
ignorando Jiang que ele avançou para um certo lugar, onde um grupo de pessoas estava escondido. Que droga! Todos ficaram chocados instantaneamente, especialmente aqueles que foram alvos da tartaruga Qinjan. Você não ataca a pessoa à sua frente, você vem atacar nós? Velho demais para enxergar? A tartaruga Qinjan já os alcançou antes que pudessem pensar muito. Várias pessoas usaram técnicas de escudo para escapar, mas em um piscar de olhos, desapareceram na floresta. Depois de afugentar essas pessoas, a tartaruga Qinjan não parou, mas atacou outros grupos. Todos ficaram confusos ao ver isso. Seu bastardo cego, minha pessoa está bem na sua frente. Você não consegue ver? Você não mexe com a pessoa à sua frente. Você vem nos procurar? Nenhuma equipe ousou confrontar a tartaruga Qinjan diretamente, todos usaram técnicas de escudo para escapar. Enquanto fugiam, continuavam xingando. Eles realmente não conseguiam entender o que havia de errado com a tartaruga Qinjan. Em vez de mexer com a pessoa mais próxima do Vale da Sombra de Sangue, eles vieram mexer com eles. Onde está a lógica? Sem mencionar eles, Xiao Mingjiu também trouxe Xiaobai. O que aconteceu com ele? Ele perguntou a Xiaobai confuso. Xiaobai revirou os olhos internamente. Se fosse outra pessoa. O lobo Xiaobai não era vegetariano. Ele latiu suavemente, instando Xiao Mingjiu a pegar a flor da sombra de sangue. Certo, primeiro pegue a flor da sombra de sangue. Xiao Mingjiu reagiu e correu rapidamente em direção ao Vale da Sombra de Sangue. Em um piscar de olhos, ele chegou em frente ao Vale da Sombra de Sangue e pegou todas as frutas. Velha tartaruga, você é realmente cega. A flor da sombra de sangue já foi pega por aquele cara. Por que você ainda está nos perseguindo? Aqueles que ainda estavam sendo perseguidos pela tartaruga Qinjan sentiram o desaparecimento da flor da sombra de sangue e começaram a xingar, sem saber da raiva no coração da tartaruga Qinjan. Você é realmente cega. Sua família inteira é cega, murmurou ela. Ele naturalmente sabia que a flor da sombra de sangue havia sido pega, mas ele realmente não ousava atacar aquela jovem ancestral. Porque ele tinha visto pessoalmente uma besta demoníaca de quarta ordem comparável a um cultivador Yuan da raça humana em uma situação adversa. Discordou das palavras de Xiao Mingjiu e foi transformado em espetos assados no local. Para atacar Xiao Mingjiu, ele não ousaria, mesmo que tivesse 10.000 coragens. Então, a tartaruga Qinjan, que não tinha para onde liberar sua raiva, simplesmente usou os outros como uma saída para sua fúria. Quanto mais eles xingavam, mais forte era a raiva no coração da tartaruga Qinjan. O poder demoníaco aterrorizante rompeu de seu corpo, atacando loucamente aqueles caras. Em um momento, ele desapareceu no reino secreto distante. Xiaobai, o que está acontecendo? Será que aquela grande tartaruga é realmente cega? Xiao Mingjiu, que pegou a flor da sombra de sangue, perguntou atordoada olhando para a direção em que a tartaruga Qinjan desapareceu. Pequeno Bai acena com a cabeça. Papai é incrível. O que você diz é o que é. Então, ele pede a Xiao Mingjiu para sair rapidamente. Embora os monstros no reino secreto não ousem atacá-lo, além de monstros, também há pessoas. Comparado com monstros, às vezes as pessoas são as mais terríveis. Devemos fugir rapidamente, caso contrário, será problemático quando a grande tartaruga voltar. Xiao Mingjiu volta-se e acena com a cabeça vigorosamente. Depois de falar, ele também escapa para fora do vale. Irmãzinha, para onde você quer ir? Mas, no momento em que Xiao Mingjiu corre para fora do vale, 2 meninos de 8 ou 9 anos o bloqueiam. Pessoas da seita Qingmu. Xiao Mingjiu olha para os 2 meninos que apareceram de repente, seu rosto afunda ligeiramente. A seita Qingmu é a mesma que a seita Lintian. Também é uma das 4 forças mais fortes nas regiões ocidentais. Irmãzinha, seja obediente e entregue o Vale da Sombra de Sangue. Quem fala é o menino à esquerda. Seu cultivo não é baixo. Ele está no estágio intermediário de Jindan, assim como Xiao Mingjiu. Irmão Yang, por que perder tempo com ela? Esta garota é discípula do domínio Lin. Agora que o domínio Lin se tornou um cultivador do reino da transformação divina, ele deve ser extraordinário. Vamos lidar com ela. O menino à direita fala com uma expressão cruel. Xiao Shen, não seja tão assassino. A seita Qingmu e a seita Lintian também são amigas de longa data. Duan Mu Yang ri levemente. Depois de falar, ele olha para Xiao Mingjiu novamente. Menininha, estamos no estágio inicial de Jindan e no estágio intermediário de Jindan. Você não tem nenhuma chance de sobreviver. Contanto que você entregue o Vale da Sombra de Sangue, eu deixarei você ir. O que acha? Os olhos de Xiao Mingjiu estão cheios de luta.
O Vale da Sombra de Sangue é um dos materiais importantes para refinar a pílula da sombra transformadora. Ele naturalmente não quer entregá-lo, mas diante de 2 cultivadores do reino Jindan, ele realmente não tem chance de sobreviver. Justamente quando Xiao Mingjiu está hesitante, uma sombra enorme envolve os 3. Os corpos dos 3 tremem instantaneamente e eles levantam a cabeça com medo. O que eles encontram é uma enorme cabeça de tartaruga. Tartaruga Qinjan. Duomu Yang fica tão assustado que suas pernas ficam fracas e seu rosto fica pálido. Irmão Yang, não tenha medo. Este velho bastardo é cego. Ele não deveria ser capaz de ver o que está na frente dele. Pense em como essa garotinha estava parada ao lado dele agora. Duomu Shen fala com muita calma. Duomu Yang acena com a cabeça ao ouvir isso. Isso também é verdade. Então, ele fica em silêncio no mesmo lugar, sem se mover. Depois que Xiao Bai ouve as palavras dos 2, ele não pode deixar de rir friamente em seu coração. 2 gatos tolos. Você realmente acha que existem cegos entre os monstros? A razão pela qual a tartaruga Qinjan não ataca Xiao Mingjiu é porque não ousa. Ele também está claro sobre o motivo do retorno da tartaruga Qinjan. Deve ser o 5º senhor que o instruiu. É para ajudar Xiao Mingjiu. Com certeza, no momento seguinte, a tartaruga Qinjan abre sua boca grande, diretamente mordendo os 2 irmãos do Omu. Os 2 irmãos acordaram instantaneamente. Irmão Sênior Yang, corra! Duomu Shen reagiu rapidamente e começou a falar. Enquanto falava, ele lançou uma técnica de escudo, disparando para longe. Duomu Yang só então reagiu ao ver isso e apressadamente operou seu poder espiritual para tentar escapar, mas sua reação foi muito lenta. A técnica do escudo nem foi lançada antes de ser engolida pela tartaruga Qinjan. Nem mesmo um som pôde ser emitido. Ao ver isso, Xiao Mingjiu estremeceu. Justamente quando ele também estava se preparando para usar uma técnica de escudo para escapar, a tartaruga Qinjan o ignorou diretamente e atacou Duomu Shen. Velha tartaruga, seus olhos grandes são apenas para enfeite? Ainda tem uma pessoa ali. Duomu Shen rugiu furiosamente ao ver a tartaruga Qinjan atacando. Ele realmente não conseguia entender o porquê. Antes, não ter visto aquela garotinha já era uma coisa. Como ainda é assim agora? Depois de ouvir as palavras de Duomu Shen, a raiva no coração da tartaruga Qinjan foi imediatamente acesa. Um terrorífico poder demoníaco surgiu em seus olhos, com uma forte intenção de matar enquanto a perseguia. Em um piscar de olhos, as figuras, uma grande e uma pequena, desapareceram da vista de Xiao Mingjiu. Xiao Bai, parece que ele realmente não consegue me ver. Xiao Mingjiu disse com algum medo persistente. Ao ouvir isso, Xiao Bai sentiu apenas um sorriso amargo em seu coração. Vovó, ele não é que não consegue te ver, mas ele não ousa te tocar. Embora ele soubesse o que estava acontecendo, ele não se atreveu a deixar claro. Ele apenas gritou 2 vezes em resposta por causa do flutuador. Xiao Mingjiu imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Sim, deve ser o flutuador que o mestre me deu. Xiao Bai acenou com a cabeça repetidamente e estava prestes a pedir a Xiao Mingjiu para fugir quando ouviu Xiao Mingjiu dizer: Grande tartaruga, isso é considerado me ajudando. Não podemos tratá-la assim. Que tal deixar uma fruta de águia de sangue para a grande tartaruga? A grande tartaruga já está no pico do 3º nível. Ela definitivamente quer a fruta de águia de sangue, para romper e se tornar uma besta demoníaca de 4º nível. Xiao Bai ficou claramente surpresa ao ouvir isso. Ela não esperava que Xiao Mingjiu realmente tivesse tais pensamentos. Em sua opinião, a raça humana é apenas um grupo de ovelhas de 2 pernas egoístas e interesseiras. Especialmente os cultivadores, às vezes, por causa de recursos de cultivo, não se importam com nada. Se fosse outra pessoa, definitivamente não consideraria a grande tartaruga Qinjan para aprimorar seu próprio mestre. É um pouco diferente. Talvez segui-la seja realmente uma escolha clara. Xiao Bai pensou consigo mesma, então acenou com a cabeça repetidamente. Xiao Bai encontrou um lugar para se esconder. Até que viu a tartaruga Qinjan retornar antes de partir. Sua senhorita é realmente uma boa pessoa. Depois que Xiao Mingjiu partiu, a tartaruga Qinjan olhou para as 2 frutas de águia de sangue que haviam sido deixadas para trás. De repente, ela falou em linguagem humana, dizendo em uma certa direção. Sua voz sumiu. Os 5 grandes homens que estavam escondidos nas sombras de repente saíram. Nada mal. Você também fez um bom trabalho. Isso é para você. Depois de dizer isso, ele pegou um frasco de sangue essencial. Ele jogou para a tartaruga jovem. Isso é, olhando para o frasco de sangue essencial.
Os olhos da tartaruga jovem brilharam intensamente. Sangue essencial de tartaruga supressora da terra. Até que ponto sua linhagem pode ser aprimorada depende do seu destino. Os 5 grandes homens riram suavemente, a voz ainda ecoando no ar. A pessoa já havia desaparecido sem deixar vestígios. Sobre a comunicação entre os 5 grandes homens e a tartaruga jovem, Xiao Mingjiu naturalmente não sabia. Neste momento, ele já estava segurando Xiaobai, chegando a um pedaço de pedreira rochosa. Xiaobai, o que você disse é verdade? O remédio de ocultação dado pelo mestre realmente pode tornar os monstros invisíveis? Eu posso pegar ervas espirituais sem escrúpulos. Ele olhou para o bambu verde esmeralda naquela pedreira rochosa. Ele continuou confirmando com Xiaobai. Ele naturalmente reconheceu aquele bambu, que era a erva espiritual de 4ª classe, bambu da mente tranquila. Tem o efeito de acalmar a mente e condensar o espírito. Refinar esta coisa ao romper o reino. O mestre disse que o macaco é muito inteligente. Xiao Mingjiu olhou para um grupo de macacos dourados guardando o bambu da mente tranquila e disse com alguma preocupação, que tal eu tentar? Depois que Xiao Mingjiu terminou de falar, ela curvou o corpo e caminhou em direção ao bambu da mente tranquila pouco a pouco. Outro grupo de pessoas olhando para o bambu da mente tranquila se arrependeu na hora. Havia um total de 5 pessoas neste grupo, 3 homens e 2 mulheres, todos vestindo túnicas azuis. Um padrão de lua também foi bordado nas túnicas. Irmã Sênior Qingling, essa parece ser Su Mingjiu e da seita da Floresta Celestial, certo? Olhando para Xiao Mingjiu que apareceu de repente, uma das mulheres disse, de fato, é ela. A única discípula do monarca Lin Yudong. A outra mulher chamada Qingling assentiu calmamente. Esse sujeito é louco. Ele realmente se aproximou do bambu da mente tranquila tão ousadamente? Os outros 3 homens disseram incrédulos, algo está errado. Vocês não perceberam que aquele grupo de macacos selvagens não está reagindo nem um pouco? Qingling franziu a testa e disse. Ao ouvir isso, as 4 pessoas restantes olharam para o grupo de macacos. Diante da aparição de Xiao Mingjiu, o grupo de macacos não se moveu nem um pouco. O que deixou Qingling e os outros 5 ainda mais confusos foi que, quando Xiao Mingjiu, que estava se aproximando furtivamente do bambu da mente tranquila, acidentalmente pisou no rabo de um macaco. Aquele macaco apenas olhou para a esquerda e para a direita e então começou a brigar com um outro macaco. Obviamente, aquele macaco pensou que era outro macaco que havia mexido com seu rabo. Vamos agir também, Qingling disse depois de pensar por um momento. As outras 4 pessoas assentiram. Então, eles também imitaram Xiao Mingjiu, restringindo sua respiração e se aproximando do grupo de macacos, vendo Qingling e os outros 5 que apareceram de repente. Xiaobai, que estava todo encolhido nos braços de Xiao Mingjiu, ficou imediatamente estupefato. Vocês são tão corajosos? Eles saíram tão abertamente. Realmente os trata como camarões? No momento seguinte, olhando para os 5 pequenos caras de Qingling que apareceram de repente, a horda de macacos ficou instantaneamente em fúria, em grupos correndo para atacar os 5 caras. Os 5 de Qingling ficaram ferozes num instante. Que situação? Esses macacos não são camarões? Corram, corram! Qingling reagiu rapidamente e disse apressadamente. Depois de terminar de falar, ele circulou o poder espiritual em seu corpo e fugiu para longe. Os outros, ao ver isso, seguiram o exemplo e usaram técnicas de fuga para escapar. Olhando para os 5 caras fugindo em desgraça, Xiao Mingjiu riu alegremente. Os cativos dados pelo mestre Xiaobai são realmente incríveis. Ah, sim. Xiaobai assentiu superficialmente, mas sorriu com desdém em seu coração. Os cativos do seu mestre não servem para nada. É o seu pai quem é incrível. Ele instou Xiao Mingjiu a colher rapidamente a erva espiritual. Ok. Xiao Mingjiu assentiu e avançou, colocando o bambu ginseng no reino de armazenamento. Então ela começou o caminho da colheita de ervas espirituais. Ótimo! Colhi tantas ervas espirituais, estou rico! Xiao Mingjiu olhou para as várias ervas espirituais colocadas em seu reino de armazenamento, seu rosto cheio de excitação. Nesse momento, um rugido furioso veio de longe de repente. Há um monstro, definitivamente há ervas espirituais. Xiaobai, vamos! Ouvindo o som de um monstro, Xiao Mingjiu não estava mais com medo, mas parecia muito feliz. Afinal, ela poderia pegar as ervas espirituais abertamente. Abraçando Xiaobai, ela rapidamente viu um monstro. Era um monstro tigre, sem padrões em seu corpo, mas todo vermelho sangue. É um tigre vento-lua. O tigre vento-lua tem a linhagem do tigre rasgador do céu em seu corpo.
É um monstro de linhagem de 8º nível. Linhagem de 8º nível. Isso significa que, se este tigre-demônio não morrer prematuramente e tiver recursos de cultivo suficientes, no futuro, ele pode se tornar um imperador-demônio. Um imperador-demônio é equivalente a um especialista no reino sagrado da raça humana. Que idiota! Xiaomingjiu então olhou para a pessoa lutando contra o tigre-demônio. Era Ye Lingtian. Ele é tão incrível! Seu cultivo atingiu a perfeição do reino do núcleo dourado. No momento seguinte, com um rugido do tigre-vento-lua, seu enorme corpo desapareceu instantaneamente no lugar. Quando reapareceu, já havia chegado atrás de Ye Lingtian. Suas enormes garras de tigre carregavam um poder demoníaco poderoso, e se dirigiram para a cabeça de Ye Lingtian com um ímpeto mortal. A expressão de Ye Lingtian mudou drasticamente e até mostrou algum pânico. No entanto, ele reagiu rapidamente. Ele imediatamente circulou o poder espiritual para formar uma aura ao redor de seu corpo. Pará! Um som abafado veio. A poeira voou e a terra e a madeira espirraram. O poder aterrorizante do tigre-demônio derrubou Ye Lingtian para longe. Árvores grandes foram quebradas pelo pequeno corpo de Ye Lingtian. Um bocado de sangue jorrou da boca de Ye Lingtian. Mesmo assim, Ye Lingtian não tinha intenção de escapar. Ele apenas segurava sua espada mágica e olhava para o tigre-vento-lua com firmeza. Idiota, você está bem. Xiaomingjiu veio silenciosamente para o lado dele e disse. Ao vê-la chegar, Ye Lingtian ficou visivelmente chocado. Apenas começou a falar e um fio de sangue escorreu do canto da boca. Fuja! O nível de cultivo de Xiaomingjiu, ela sabe, está apenas no estágio intermediário da alma essencial. Com esse nível de cultivo, enfrentar o tigre-vento-lua significa apenas a morte. Bobo, aquele tigre não me vê. Xiaomingjiu riu, sem um pingo de medo. Não vê? Ye Lingtian franziu a testa ligeiramente ao ouvir isso. O talismã que o mestre me deu é muito poderoso. Ele pode impedir que monstros me vejam. Xiaomingjiu apontou para o talismã colado em seu corpo e explicou. Ye Lingtian olhou para o talismã colado nela. Este não é o talismã de ocultação da seita? Depois de colá-lo, pode-se bloquear a própria aura e, assim, alcançar o efeito de ocultação. Mas em plena luz do dia, como é possível impedir que um monstro veja? O talismã de ocultação funciona apenas contra monstros de 2º nível. Não tem efeito algum contra monstros de 3º nível. Colhe-o rápido. Xiaomingjiu não pensou tanto. Ela pegou um talismã de ocultação e colou no corpo de Ye Lingtian, e até operou seu poder espiritual para ativá-lo. No instante seguinte, algo que deixou Ye Lingtian atordoado aconteceu. O tigre-vento-lua, que antes a encarava com ferocidade, exibiu um olhar de dúvida. Ele olhou na direção em que ela estava. Um momento depois, o tigre-vento-lua simplesmente virou a cabeça e foi embora. Ye Lingtian ficou paralisado no local. Realmente funcionou. Hehe. Este é o mestre que me deu. Incrível, não é? Xiaomingjiu disse com um pouco de orgulho. Ye Lingtian olhou para ela com mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Ela tinha certeza de que este talismã era o talismã de ocultação da seita. Quando foi que o talismã de ocultação da seita começou a ter esse efeito? Será que é um especial feito pelo ancião líder? Por que você está lutando com o tigre-vento-lua? Ele está no auge do 3º nível. É mais poderoso do que um cultivador no auge do núcleo dourado. Xiaomingjiu perguntou curiosa. Por causa disso. Ye Lingtian acenou com a mão e pegou uma fruta do tamanho de um punho. A fruta era verde. Parecia um pouco com uma maçã. Uau! É a pequena fruta da iluminação! Xiaomingjiu exclamou ao ver a fruta. O efeito da pequena fruta da iluminação é quase o mesmo que o chá da iluminação. Pode aumentar a chance de romper o reino da transformação divina. Papai precisa romper o reino da combinação. Ele precisa muito desse tipo de tesouro espiritual que ajuda as pessoas a alcançar a iluminação. Como foi sua colheita? Vendo que ela não estava falando, Ye Lingtian tomou a iniciativa de perguntar. Ao mencionar isso, Xiaomingjiu instantaneamente ficou animada. Eu peguei muitas ervas espirituais. Peguei tantas ervas espirituais. Ye Lingtian ficou um pouco atordoada. De repente, ela sentiu que entrou no reino secreto da nuvem azul em vão. O motivo pelo qual o taoísta Lin Jun a enviou para o reino secreto da nuvem azul era para que ela trouxesse mais recursos de cultivo de volta. Mas agora, em comparação com Xiaomingjiu, ela se sentia como uma pessoa extra. Sua colheita não atingiu nem 1/10 da de Xiaomingjiu. É tudo por causa do talismã da mestra. Depois de colar o talismã, aqueles monstros não podem me ver. Assim, posso colher ervas espirituais muito bem. Ao ouvir isso, Ye Lingtian sentiu inveja. Afinal,
As seitas têm regulamentos sobre a colheita no reino secreto de Qinjun. Apenas 50% precisam ser entregues à seita. Mesmo que Xiaomingyue só possa manter 50% das ervas espirituais que ela coletou, ainda seria muito assustador. Vamos, que tal irmos coletar ervas espirituais juntos? Com Fulu, os monstros não podem nos ver. Assim que ela terminou de falar, Xiaobai começou a latir insatisfeito. Ela não queria que Elin Tian se juntasse. Este é um raposa de 9 caudas. Os olhos de Elin Tian caíram sobre Xiaobai. Seus olhos se travaram imediatamente. A linhagem da raposa de 9 caudas não é brincadeira, porque esta raça já deu à luz Wei Xianshou, que é equivalente à existência aterrorizante do cultivador da raça humana. A linhagem da raposa de 9 caudas é uma linhagem de 9º nível. Se for bem cultivada, ela pode crescer para Wei Xianshou no futuro. Depois de ouvir isso, Xiaobai revirou os olhos com desdém. Sua linhagem é uma raposa imortal de 9 caudas. No futuro, ele poderá se tornar uma existência imortal. Sim, eu encontrei depois de entrar no reino secreto. Xiaomingyue respondeu com um sorriso, acariciando Xiaobai. Encontrado? E Elin Tian ficou atordoado no local, sem entender o que significava encontrar. É assim. Ao ver isso, Xiaomingyue imediatamente contou como pegou Xiaobai. Lentamente. Droga. Depois de ouvir isso, Elin Tian imediatamente soltou um palavrão em seu coração. Isso também funciona? Existe tal coisa no mundo? Sentindo que sua sorte era muito boa. Depois de falar, ele continuou. Vamos, idiota. Vamos coletar ervas espirituais conosco. Xiaobai consegue encontrar ervas espirituais de longe. Ele merece o crédito por eu conseguir coletar tantas. Ok. E Elingit hesitou por um momento e concordou. É mais lucrativo para 2 pessoas agirem juntas. Então, 2 pessoas e uma raposa começaram a embarcar em uma jornada de busca por ervas espirituais. E Elin Tian também ficou completamente chocado com o efeito de Fulu. Ele realmente poderia impedir os monstros de vê-lo. Idiota! Como foi? O Fulu dado pelo meu mestre é incrível, certo? Mais uma erva espiritual foi colocada na bolsa. Xiaomingyue perguntou feliz. É realmente incrível. Depois de voltar para a seita, relatarei este assunto à seita. Se este tipo de Fulu puder ser produzido em massa, os discípulos da seita Lingti no futuro terão colheitas muito assustadoras ao entrar no reino secreto. De repente, todo o reino secreto de Qinjun tremeu. Em seguida, um pilar de luz aterrorizante de repente disparou para o céu das profundezas. Idiota! O que é aquilo? Olhando para o que disparou para o céu. Pilar de luz gigante, Xiaomingyue perguntou curiosamente. Justamente quando Elin Tian estava prestes a responder, um zumbido veio. Então, viu-se um antigo salão de bronze subindo lentamente no pilar de luz. Depois que o antigo salão de bronze subiu no ar, a enorme coluna de luz inundou instantaneamente o salão de bronze. Quando a coluna de luz desapareceu, o salão de bronze ficou suspenso no ar. Eu sou King Yunzi. Aqueles que desejam obter minha herança, venham participar da avaliação rapidamente. No instante seguinte, uma voz antiga ecoou de dentro do salão de bronze.